amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. Aqui estamos nós para o Concentração. Daqui a pouco tem Ponte Grêmio majestoso em Brasileiro da Série B, 16h30. O amigo Batista narra aqui Ponte Grêmio. Também participa da jornada Mestre Tigrão e Gregor Zorzin. Alegria até o fim. A nossa equipe técnica, deixa eu ver aqui, Joelso Cardoso, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi e Danilo Capucci. Esse é o timaço técnico da Bandeirantes. E ontem o Alexandre de Almeida, nosso querido amigo, se despediu aí. Saiu aqui do Grupo Bandeirantes, né? E para ele, então, um grande abraço. Alexandre Almeida, né? Nosso grande amigo, excelente técnico, um baita de um técnico. Mas que ele seja feliz aí na sua nova empreitada, né? Bom, é o seguinte, Ponte Grêmio, vamos lá. O nosso WhatsApp é o 971021493, em 971021493. Eu recebi aqui no grupo do WhatsApp nosso aqui um material bacana da Ponte, rapaz, né? Tem tudo aqui o historinho de Ponte Grêmio, tem aqui o elenco da Ponte todo aqui. Agora eu tô sabendo por que o amigo Batista, no jogo da Ponte, rapaz, ele começa a falar de retrospectiva. Eu fico pensando, mas onde que Batistão arrumou, né? Aonde foi que ele arrumou? Mas tá tudo aqui, rapaz. Os jogos, confronto, 34 jogos entre Ponte e Grêmio, 9 vitórias da Ponte, 11 empates e 14 vitórias do Grêmio. Último confronto, 1-0 Grêmio, novembro de 2017. Tem todo o histórico aqui muito bacaninha, os últimos jogos da Ponte, o elenco, mas tem aqui o elenco, rapaz. E tem muitos jogadores que a gente pensa que saiu da Ponte, mas pelo menos consta aqui do elenco. Tá aqui, ó, Norberto, Igor Formiga, Jean Carlos, Arthur, tem o Bernardo, Vitor Luiz, esses são os laterais, né? Goleiro tá aqui, Igor Vinhas, Kaique França, Luan e o Gabriel Fernando. Os laterais, Fabrício, Douglas Mendes, Léo Santos e o Thiago Oliveira. E mais o Fábio Sanches. Pera aqui, Fábio Sanches tá como zagueiro. Vamos lá, meio campista, Moisés Ribeiro, aquele que deu passe com o São Paulo lá, hein? E o Leandro Castan ficou com inveja e fez ontem também, né? Mas tá aqui, consta como no elenco da Ponte, Matheus Ribeiro, Matheus Jesus, teve problema de doping, né? Tá suspenso por enquanto, contra o São Bernardo, hein? O Wesley tá aqui, Matheus Anjos tá aqui, Fecim tá aqui, Leonaldi, Fabinho chegou agora, mas já se machucou. Marcos Júnior tá aqui no elenco, deixa eu ver o que mais aqui, Vitinho, Amaral, João Pedro e Gabriel também, tá? Atacantes, Luca, Pedrinho, Ribamar, mas tá machucado, né? Se machucou contra o Ituano, vai ficar um bom tempo fora. Luiz Fernando, Echaporã, né? Recentemente contratado, Echaporã. É que ele nasceu na cidade de Echaporã, interior de São Paulo. Pedro Júnior tá aqui, Nicolas, Danilo Gomes, Ramires. Tem aqui a comissão técnica, tem o auxiliar técnico, tem aqui o Hélio dos Anjos, que é o treneiro, todos os médicos das categorias de base aqui, tem todos os fisioterapeutas, massagistas, roupeiros, tem o supervisor. Eu não sabia, Cláudio Henrique de Albuquerque, ainda continua? O Kiko? Que legal, o Kiko continua trabalhando na Ponte, não sabia, viu? Pensei que tivesse saído há muito tempo que eu não via. Tem toda a diretoria executiva aqui, Berlim, presidente, tem o vice-presidente, Dr. Marcos Garcia Costa, tem o segundo vice-presidente, que é o Jerônimo Tonholo Neto, diretor financeiro Gustavo Valho, né, advogado do Gustavo Valho, tem o segundo diretor financeiro, Angel Fuentes Gonzalez, diretor médico, seu Cláudio Simões. Ei, Claudinho, doutor Claudinho, rapaz, tá danado com a macaca, rapaz. Ei, Claudinho. Diretora social, a Cristine Rodrigues, que é a primeira mulher a fazer parte da diretoria executiva da Ponte na história da macaca. Doutora Cristine Rodrigues, diretora social. Diretor de patrimônio, Márcio Roberto Pagano. Diretor administrativo, Rafael de Souza. Tem o primeiro secretário, Hamilton Oscaria. Segundo secretário, aliás, segunda secretária, senhora Lucimara Ferreira. Tem o subdiretor de futebol de base do Sub-20, que é o Francisco Marques. E o subdiretor de futebol de base Sub-15, Alexandre Garuti. Tem aqui a assessoria de imprensa, os contatos. Olha, gostei. Bacana o material, então.
Mas nós queremos saber do time mesmo, né? Ai, macaca, que eu vou te contar, rapaz do céu. Retrospectiva da Ponte esse ano. Tinha marcado aqui, cadê o papel, hein? Cadê o papel? 13 jogos, foram 2 vitórias. E eu perdi o papel, rapaz, mas eu vou encontrar. Achei. Esse ano, 13 vitórias, aliás, 13 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. A Ponte marcou 10 gols e sofreu 24. E o Luca, dos 10, marcou 6 gols. Tomara, claro, que jogue hoje. Vamos lá, meus amigos, daqui a pouco a participação dos nossos analistas, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 16h30 no Majestoso tem Ponte Grêmio. Um trechinho do hino da música, quem que é da Caca nós escolhemos hoje? É o Paulino? É o samba do Ponte Pretano? Samba do Paulino Neves. Vai, Paulinho, só um trechinho porque o YouTube pega no pé. Sem grande poeta Ponte Pretano, coração preto e branco de alma. E agora, o Grêmio, o imortal Grêmio, levanta Rio Grande. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, esse imortal tricolor, os feitos da tua história contam-lhe o grande valor. Esse é o Grêmio Imortal. Vou falar pra você, viu? Gleger Jorzinho, Tigrão já na fita, conosco também, já participando. Ô, seu Gleger, só o salário do Diego Souza, do Pedro Jeromel e do Kahneman, argentino Kahneman, já paga toda a folha da Ponte, ainda sobra alguma, hein? Como é que um time desse cai pra Série A? Alô, Zorzinho, um abraço, Azorzinho. Um abraço pra você, Edu, uma boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes. Prazer, que satisfação estar mais uma vez aqui com você no Concentração. Toda nossa, Gleger. E olha, Edu, é complicado, né? Isso aí é falta de planejamento, viu, Edu? Um gigante do futebol brasileiro como é o Grêmio, né? Com jogadores, inclusive, o Jeromel, inclusive, teve na última Copa do Mundo, né? Um cara que é uma referência. E outros tantos também, o Kahneman e outros jogadores do Grêmio também. E assim, você lembra, o Douglas Costa esteve no time do Grêmio rebaixado. Então, quer dizer, falta de planejamento, o pessoal não dá aí a estrutura necessária, né? E acontece isso. Acontece aí, quando você entra numa maré ruim, né? A confiança, a autoestima vai lá embaixo, fica difícil. Fica difícil você conseguir recuperar cobrança da torcida, né? Cobrança no dia a dia dos treinamentos, no jogo, lá o primeiro passo que você erra, começa a vaiar, você perde um gol, vai aí em cima. Então isso acaba atrapalhando ainda mais. O Grêmio, sem dúvida nenhuma, é um dos gigantes do futebol brasileiro, está aí disputando a Série B e que sirva de lição, né, Edu? Aliás, o Grêmio já tinha sido rebaixado uma vez, voltou, se reestruturou, foi lá, né, conquistou títulos nas mãos do Renato Gaúcho, né, disputando títulos, inclusive, da Libertadores, e aí vem novamente e cai no mesmo erro, cai novamente para a Série B. Que sirva de lição e que sirva de lição também para a Ponte Preta, que acabou de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Não dá para admitir um time como a Ponte ser rebaixada no Campeonato Paulista. Ah, mas Gleger, é um campeonato disputadíssimo, é um dos melhores estaduais do Brasil. Eu concordo plenamente, mas o nome e a história que tem o time da Ponte Preta não pode admitir. O pessoal tem que se sentar, refletir e parar de teimosia, né? Planejamento bem feito, né? Organização, estrutura, porque olha, um time com a história e a tradição da Ponte e do Grêmio também, o torcedor realmente tem que ficar muito chateado. Você não concorda, Edu? Sem dúvida, Jorginho. Estamos vendo aqui a última vez que a Ponte ganhou do Grêmio foi em 2016, majestoso, e não foi uma vitória qualquer, viu, gente? 2016, Campeonato Brasileiro, Ponte 3, Grêmio 0, o maior placar da Ponte sobre o Grêmio que se enfrenta desde 1970. E depois do jogo, o Roger Machado pediu demissão. Olha que coincidência. E quem que é o técnico hoje do Grêmio? O Roger Machado.
Naquele dia 14 de setembro de 2016, primeiro gol de Fábio Ferreira, né? Zagueirão ruim pra danar, ainda meteu, né, a Ponte no processo aí, não sei se a Ponte pagou ou não, tá um rolo danado, Fábio Ferreira e Ponte. O segundo gol do Roger que voltou a ser técnico da Inter de Limeira, estando no Atlético de Minas, né? Agora voltou pra Inter, pra disputa aí do Brasileiro da Série D. E o William Potker fez o terceiro gol de pênalti, né? Deixa eu ver aqui, você tem o público, foi de 3.713. E 2016, você sabe que a Ponte nesse dia aqui, estamos na sexta rodada do segundo turno. Sexta do segundo turno e a Ponte terminou na sexta colocação. Escalada. Atenção, Brasil, já já o Tigrão vai falar. Então você vai falar a escalação, o Tigrão comenta, tá bom, Jorginho? Vamos lá. Vamos lá, eu tô na sua colaboração, mas deixa eu pegar o papel aqui, Jorginho. Você organizou o papel aí? Pelo amor de Deus, peraí. Atenção. Pois não, manda aí, Jorginho. Novidades no gol, hein? No gol? 12, Kaique França. Fazendo a estreia. Espera um pouquinho só. França no gol. 13, lateral direito, Bernardo. Bernardo fazendo a estreia, né? Também, né? Exatamente. Dupla de zaga. 3, Thiago Oliveira. O Thiagão, né? O famoso Thiagão. Thiago. Que quer ser chamado de Thiago Oliveira. E 4, Fabrício. É a zaga que já tava, né? Lateral esquerdo, 15, Arthur. Também fazendo a estreia. Arthur que jogou na Ponte em 2017. 5, Leonaldi. Leonaldi, ok. Olha quem é o capitão da macaca hoje, Edu. 8, Wesley. Seu Wesley, diria CH, capitão. 19, Amaral. Então, rapaz, esse Amaral que eu não tô lembrado dele, viu? Será que é estreia? Ou é da base? É da base, né, Tigrão? É da base. Da base. Então, Disputou a Taça São Paulo. Disputou a Taça São Paulo. Tá, pois não? 55, Matheus Anjos. Matheus Anjos, ok. 20, Fecim. Sim. E 9, Danilo Gomes. Danilo Gomes também estreando, hein? Danilo Gomes. E ó, cadê o Luca? Quer saber o banco, Edu? Mas o Luca não tá? Não. Tá machucado ainda. Não tá está. faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, matou. Beleza, banco, vamos lá. Banco de reservas. 1, Igor Vinhas. Igor 7, Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro. 16, Ramires. 17, Pedrinho. 18, Nicolas. 21, Marco Júnior. 22, Igor Formiga. 23, Gabriel. 26, Giancarlo. 28, Vitor Luiz. 29, ele, Echaporã. E 39, Edu, Douglas Mendes. Muito bem, repita só o time aí, o Jorginho, por favor. Vamos lá. 12, Kaique França. 13, Bernardo. 3, Thiago Oliveira. 4, Fabrício. 15, Arthur. 5, Leonaldi. 8, Wesley, o capitão do time. 19, Amaral. 55, Matheus Anjos. 20, Fecim. E 9, Danilo Gomes. Muito bem, você foi muito bem, Jorginho. E agora a análise do Messi Tigrão, hein? Tigrão, mudança no gol, na lateral direita, lateral esquerda e também no ataque. Seja bem-vindo no Concentração. Fala, Tigrão. Oi, Edu. Tudo bem, Um querido? abraço a você, abraço aos amigos da Bandeirantes do Concentração, abraço aí pro Gleger. Olha, time fraquíssimo. Essa insistência com o Fabrício, ela me cheira muito mal. E parece que é uma espécie de intocável jogando uma bolinha de gude. Jogador sem condição física, sem recuperação, sem impulsão, sem senso de cobertura, mas ele é o cara. É sempre Fabrício e mais 10. Não gosto. Acho que a Ponte tem que encontrar uma alternativa. É um jogador lento, pesado, e o jogo vai mostrar isso. Então, claro que o torcedor da Ponte está extremamente preocupado. É um time que tem algumas novidades. Isso é muito bom. Nós vamos observar o Bernardo, né? Nós vamos observar o Arthur, nós vamos observar aí o Danilo Gomes, que é lá da base do São Paulo, né?
E vamos tentar observar o rendimento do time como um todo. Agora, algumas caras repetidas, Wesley, capitão, Fecim, Matheus Anjos, Fabrício, do qual eu já falei, é tragédia anunciada, né, Edu? Tragédia anunciada. O time já mostrou até onde pode chegar. Foram suficientes esses 15 dias aí, pouco mais do que isso, para que o preparo físico fosse aprimorado, para que os jogadores evoluíssem atleticamente? Tomara que sim. Eu, a princípio, acho um time muito fraco. Muito fraco, sem o Luca. Fica completamente acéfalo em termos ofensivos. O Ribamar vinha evoluindo muito bem, e aí a fase é negativa mesmo, é um momento complicado para a Ponte. O jogador sozinho no último jogo contra o Ituano, depois de ter feito 2 belos gols, acaba tendo uma contusão grave e fica fora. Eu acho que Luca, plenamente recuperado e continuando na Ponte, junto com o Ribamar, formariam uma das melhores duplas ofensivas da Série B. Agora, vai o Fecim, né? Fazer ali uma beirada do lado direito. Vai o Danilo Gomes, que também não é um centroavante de área. O Leonaldo é um garoto, o Wesley é um veterano, quase que um ex-atleta. Sabe jogar futebol, já teve bons momentos na carreira, mas na Ponte até agora não disse a que veio. Não dá dinâmica, não dá velocidade. Então, tomara que a varinha mágica do tempo, da fada do tempo, possa ter recuperado a condição física, a mobilidade, a resistência e a explosão de alguns jogadores que a gente já conhece de outras tragédias. O Grêmio, a princípio, teoricamente é favorito. Eu estava ontem no aeroporto de Viracopos, desembarcando de uma viagem de trabalho. Vim de Curitiba, estive na região sul toda ao longo dessa semana. Digo região sul, os 3 estados, né? Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, depois Curitiba e voltei para Campinas. E exatamente no momento em que nós estávamos desembarcando, desembarcou o Grêmio também. Só de ver os caras pegando aqueles longos, intermináveis corredores de movimentação interna ali do aeroporto de Viracopos, só de ver a velocidade dele puxando aquelas malinhas, que eles não vão nem buscar bagagem, eles vêm só com a bagagem de mão. Só a velocidade, o pique dos caras já me deu medo. Tomara que a Ponte esteja inspirada, que sinta realmente a importância de estrear bem, mas vai estrear contra um dos gigantes do futebol brasileiro e talvez um dos maiores, se não o maior, um campeão mundial dentro dessa Série B. Então é complicada a situação da Ponte. O Grêmio vem há uma semana atrás da conquista de um pentacampeonato gaúcho, onde nas semifinais do jogo de ida matou o Inter dentro do Beira-Rio por 3-0. E eu fiquei prestando atenção, uma molecadinha magrinha, uns bem baixinhos. Esses caras correm mais do que notícia ruim. E eu não vi nesse desembarque, onde eu estava também depois aguardando a minha bagagem, eu despachei, eu não vi o Diego Souza. E ele realmente não veio. O Diego Souza não está na delegação. Mas eu vou dizer para o seu, o Roger Machado, que está fortinho, né? Passou com o carrancudo, com o semblante fechado, rapidamente atravessando o saguão e indo para o ônibus que esperava o Grêmio ali na entrada, né? No local adequado, no estacionamento do gigante que ficou o aeroporto de Viracopos. Então, a gente entende que a Ponte joga em casa, a gente sabe que o time vem de um trauma, de um rebaixamento, mas dentro daquela reformulação prometida pelo próprio presidente, uma grande reformulação, algo em torno de 50%, a gente vê aqui, ó, Matheus Anjos, 1, estava no grupo. Fecim, 2, estava no grupo. Thiago Oliveira, 3, estava no grupo. Fabrício, 4, estava no grupo. Kaique França, 5, estava no grupo. Wesley, 6, estava no grupo. Então, caras novas, um moleque do Júnior, Amaral, o Bernardo, lateral direito, né?
disputou aí o Campeonato Paulista, salvo engano, pela Ferroviária. É isso mesmo, Edu? Isso mesmo. Ferroviária, está certo. Ferroviária. Isso. O Arthur, que veio lá do Goiás. Do Goiás, jogou em 2017 aqui. Jogou em 2017, num ano de rebaixamento, né? E o Danilo Gomes, que é também uma grande incógnita que foi formado lá na base do São Paulo. Então, Edu, eu esperava mais, mas a gente entende toda a dificuldade financeira da Ponte, a gente entende o momento dramático das dívidas, dos problemas trabalhistas, das contas bancárias bloqueadas, enfim, um momento terrível, que beira a semelhança com 1995, e você se lembra, em 1995, o que é que aconteceu. Então, qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é de que tenhamos um time aguerrido, um time guerreiro, um time que corra bastante e consiga, à base da voluntariedade, nivelar-se ao Grêmio, que é tecnicamente superior. É isso que eu espero. Não dá para ter muita esperança disso por aquilo que o time acabou de mostrar no Campeonato Paulista e com esses enxertos de novas caras que nós vamos ver e, claro, vamos fazer uma avaliação bastante detalhada, uma avaliação bastante aprofundada ao longo da partida e depois do jogo, dentro do jogo aberto, sob o seu comando. Mas é um começo preocupante. Só que eu não gosto de jogar a toalha e acho que não devemos, antes da bola rolar, já formar um juízo de valores definitivo, porque isso seria, de minha parte, injusto e seria uma leviandade, além de uma irresponsabilidade e além de uma atitude com ares de injustiça. Não quero fazer isso. Vamos esperar o jogo, mas jamais ficarei em cima do muro e jamais deixarei de dar uma impressão inicial teórica. Na prática, me curvo, na prática, terei a humildade de mudar esse ponto de vista que estou emitindo nesse momento, se o time me convencer. Mas na teoria, na frieza do pré-jogo e antes da bola rolar, para mim, um time fraquíssimo e que entra para brigar por permanência e será muito difícil. Quero que esse time me desminta. Quero mudar de opinião depois do jogo e ao longo do campeonato. Mas nesse momento, a primeira impressão teórica e não prática é essa que estou passando para os amigos da Bandeirantes. Edu. A gente vai dar uma faturada, já Zorzinho também comenta sobre a escalação da Ponte, daqui a pouco o amigo Batista, hein, já comandando aqui para 16h30, narrar aqui, Ponte Grêmio. Oi, Zorzinho? E o Grêmio também tá escalado, hein? Então você vem daqui a pouquinho com o Grêmio, que tem que dar uma fatura, segura, Zorzinho, voltamos já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Bandeirantes. Ok, vamos lá, Zorzinho, repita a escalação da Ponte, escale o Grêmio também, vamos lá. Ponte Preta com 12, Kaique França, 13, Bernardo, 3, Thiago Oliveira, 4, Fabrício e 15, Arthur. 5, Leonaldi, 8, Wesley, 55, Matheus Anjos. 19, Amaral, 20, Fecim e 9, Danilo Gomes. O Grêmio, Edu. Vamos lá pro Grêmio. Breno. 26, Rodrigues. 3, Jeromel, capitão do time. 34, Bruno Alves. 6, Diogo Barbosa. 27, Vila Sante. 16, Lucas Silva.
39, Bitelo. 7, Campas. Esse cara é rápido, hein? 18, Elias Manuel. E 10, Ferreira. O time do Grêmio escalado pelo Roger Machado, Edu. E agora a sua opinião. Vamos lá, escalação da Ponte, as novidades. Deixa eu ver quem é mais aqui. Já falamos aqui, a Ponte hoje estreia o lateral direito, o Bernardo, veio da Ferroviária. O lateral esquerdo, o Arthur, que veio do Goiás. Esse Amaral tá no meio da base, primeiro jogo dele. E o Danilo Gomes no ataque, que veio do São Paulo. E no banco também algumas novidades, hein? Echaporã, contratado agora, tá no banco. Veio do Atlético, pertence ao Atlético Mineiro. Esse Nicolas, ele tá no banco, veio do Internacional. Contratação recente. Esse Ramires, tem um Ramires no banco aí? Ele veio do Red Bull Bragantino, ainda não jogou. É atacante também, Ramires do Red Bull Bragantino, tá? E o tal de Gabriel, esse Gabriel veio do Itapirense, mas não lembro dele na Ponte, quando que chegou, se foi agora, se foi depois, se estava na base ou não. As novidades no banco. Bom, o time escalado da Ponte, Zorzinho. Olha, Edu, eu tô com o Tigrão nessa, viu? Não gostei. Primeiro que eu não teria tirado o Vinhas. Eu acho que foi... Não teve culpa em nenhuma, assim, teve algumas falhas e tal, mas aparentemente jogaram a culpa nele. Será que o Igor Vinhas não jogou mais do que o Fabrício, né, que está escalado como titular? Então eu acho que o Hélio, claro, isso aí tem também o contato lá com o Lauro, que é o treinador de goleiros, né, deve ter tido uma reunião. O Hélio é um cara que ouve muito a sua comissão técnica. Eu não teria escalado o Kaique França, eu manteria o Igor Vinhas, tá? E nos demais, o Fabrício, né, Edu, todos nós conhecemos, né, lento, pesado. Será que ele entrou em forma? Será que conseguiu evoluir no aspecto físico, né? De força, de velocidade? Não sei. As duas laterais foram contratados, tem que pôr na arena, né? Se estiver pronto para jogar, tem que jogar. Tá aí o Bernardo e o Arthur. Thiagão, ok. Thiagão vem numa evolução, né? Bom zagueiro, foi muito bem o Thiago Oliveira. No meio de campo, Edu, Leonardo, ok, tem que ser mantido mesmo. Agora, essa entrada do Wesley me preocupa. Me preocupa muito. Porque o Wesley todos nós já conhecemos e nas últimas equipes, antes de vir para a Ponte, era a mesma coisa. Ele fazia 1 ou 2 jogos, já ia para o banco de reserva, daqui a pouco nem no banco ele estava mais. E ele volta como capitão do time, né, titular. Eu tô achando que o Hélio deve ter feito o quê? Como ele é um dos jogadores mais experientes, chamou ele no canto, ó, Wesley, cara, com essa bagagem, com esse currículo, cara, não dá pra apresentar esse futebolzinho. Então, ó, eu vou te dar a tarjeta de capitão, vou depositar toda a confiança em você e você vai segurar isso pra mim. Você jogando a responsabilidade para um jogador experiente. Eu já vi inúmeros treinadores fazer isso, né? Porque, tecnicamente, ele é bom jogador, né, cara? Mas não tá aguentando mais. Então, vamos ver o que preparou aí o Wesley para esse jogo. Todos os jogos do Paulistão que ele participou foi muito mal. O Matheus Anjos, tecnicamente é bom jogador, né? Mas eu acho que ele é sempre uma rotação abaixo do que pede o jogo. Sabe aquele... Você olha o ritmo da partida, você olha para o Matheus Anjos, ele tá sempre abaixo, né? É um jogador que cadencia demais, lento, né? Não gosto. Acho que tem que pôr para um momento como esse, para uma partida como essa, você tem que ter dinâmica. Você tem que jogador que esteja ligado no 440 o jogo todo. E o Matheus Anjos não é esse jogador, né? E na frente mantém o Fecinho, esse o Amaral, o menino da base, é sempre muito bom, sempre cria-se uma expectativa dos garotos da base, né? Então vamos torcer para que o Amaral faça um grande jogo. Tá aí a oportunidade. Mas não adianta, viu, Edu, ouvintes da Bandeirantes, o menino, olha, não foi tão bem, já tirar, já saca. Não, tá dando oportunidade, dá sequência pro jogador, para que ele possa adquirir confiança, né? Para que ele possa ter quilômetros rodados e aí sim se tornar um grande jogador. Um jogo só não dá para você ter uma análise e não dá para ficar nem para elogiar muito e muito menos para criticar. E o Danilo Gomes, né? Expectativa, jogador que tem aí na bagagem um São Paulo Futebol Clube. Vamos ver o que preparou o Danilo Gomes também para essa partida. Eu acho, Edu, olhando para o banco aqui, poderia colocar aí o Echaporã, mas a gente não sabe a condição física. Eu colocaria o Marcos Júnior no lugar do Wesley, porque eu sempre digo isso, né? Eu acho que a dupla Marcos Júnior e Leonaldi, ele inclusive na Série B o ano passado, foram o que resolveu o problema do Gilson Kleina no meio de campo. Por que não os dois novamente, né?
Então, é só essa a minha afirmação desse time titular, essas as mudanças que eu faria, viu, Edu? Eu acho que o time tá muito mal, tá muito fraco para o que vai enfrentar. Dá uma olhadinha pro lado de lá. Dá uma olhadinha. Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa. E esse Campaz aí, estou recebendo aqui o WhatsApp. É rápido, que é uma barbaridade. Então, ele custou 21 milhões pro Grêmio, rapaz, que ele joga muito, né? E o tal do Ferreira? E o tal do Ferreira, o que corre? Então. Né? Esse Lucas Silva no meio de campo. Você já imaginou esse Lucas Silva, ô Tigrão, começar a jogar em cima do Wesley, e o Wesley naquele sono lá, esse Lucas Silva é aquele cara da transição, é aquele cara que pega a bola e arrasta. Você já imaginou ou não? É isso mesmo. Eu vi o jogo do Grêmio contra o Ipiranga de Erechim, decisão do Campeonato Gaúcho. O Grêmio ganhou as duas. Ganhou em Erechim e depois ganhou em Porto Alegre, tudo de 1-0. Né? Então, eu tive a oportunidade de analisar bem esse time do Grêmio. O Bitelo, é isso, né? Ele faz a transição também. Esse Lucas Silva foi o cara que marcou o gol de pênalti lá em Erechim. Faz a transição com imensa velocidade. O Campaz, o colombiano, ele é um cara canhoto e joga do lado direito e vem rasgando, vem costurando. Ele vem fazendo, né? Aquela serpenteada da ponta para meia e vem batendo para gol. É um canhoto de velocidade e de muita habilidade. O Elias Manuel joga do outro lado. Então os dois fecham, essa é a verdade. Né? Sem a presença do centroavante titular, né? É óbvio que o Grêmio vai ter mais mobilidade. O Diego Souza, por problema médico, por estar sendo poupado, teve uma maratona de jogos, já é um jogador veterano. Quando joga o Diego Souza, joga o Campaz de um lado e o Elias Manuel do outro. Os dois muito velozes, muito agressivos com a bola nos pés. E foi com esse esquema que eles destruíram o Internacional lá dentro do Beira-Rio. Depois do segundo jogo, o Inter ganhou de 1-0, mas o Grêmio já estava de ressaca esperando a final. Então, um time de muita mobilidade. Os dois laterais apoiam muito, mas o Diogo Barbosa, que a gente conhece há muito tempo, jogou no Guarani, jogou no Paulista de Jundiaí, jogou no Palmeiras. É um jogador de muita qualidade, que bate muito bem na bola, que chuta em gol, que cruza com perfeição. O Rodrigues, o lateral do outro lado, ele guarda um pouco mais de posição, mas quando desce, desce com qualidade. O Jeromel é o jogador mais experiente do time, ídolo da torcida, né? Os gremistas o chamam de Jeromito. Jeromito, veja você, goleiro grandão, passou perto de mim ontem no saguão de Viracopos, precisei olhar para cima para ver a cara do fulano, é um meninão, muito jovem, muito bom jogador, muito bom goleiro. Então não é um time do Grêmio, por exemplo, para disputar a Série A e ir para as cabeças com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians. Não, não é, mas para um padrão de Série B, é um belíssimo time, bem balanceado, de juventude com experiência e muito bem dirigido pelo Roger Machado. Então a Ponte vai ter que se virar nos 30, vai ter que fazer tudo diferente do que fez no Campeonato Paulista. Do contrário, toma bicho aí hoje. Bom, meus amigos, estamos encerrando Concentração. Obrigado aqui ao Daniel Bernabé. Alô, Alexandre do Taquarão, muito obrigado pela informação. O Leandro Silva, da cidade de Assis. Assis é vizinha de Chaporã. Ele deseja sucesso do Echaporã na Ponte, recentemente contratado. Alô, Luiz Carlos, vai começar tudo de novo. Esse sofrimento. E seja o que Deus quiser. Já, já, o amigo Batista abrindo a jornada aí narra a partir das 16h30. Ponte Grêmio. E até já. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Curtir
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Brasil, no ar mais uma grande jornada esportiva Bandeirantes. Vem comigo, aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada esportiva Bandeirantes. Estádio Moisés Lucarelli, primeira rodada Série B, a Bezona de 2022. Daqui a pouco a Ponte Preta vai enfrentar o Grêmio. Um jogo importante. A Macaca pega o campeão do Rio Grande do Sul. A Ponte que foi rebaixada no estadual, portanto, pontas opostas. Ponte rebaixada enfrentando um time campeão. Já já a bola rola, time do Grêmio, retrospecto em 2022, 16 jogos, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 26 gols marcados e 15 sofridos e o título de pentacampeão gaúcho, e a Ponte foi rebaixada. Ponte e Grêmio fizeram a abertura da Série A do Campeonato Brasileiro em 2015, na Arena Grêmio. Empate em 3-3, o Grêmio, treinado por Felipão, teve 2 gols do Yuri Mamute. Jeromel, daquele time, é o único remanescente para enfrentar a Ponte Preta na tarde de hoje. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic.
Daqui a pouco a bola rola a partir das 4:30 da tarde. Estádio Moisés Lucarelli. Bola rolando e você vai conferir tudo aqui no AM 1170 e também em FM 85.7 para Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E claro, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando o jogo. Ponte Preta e Grêmio na largada da Série B Zona em 2022. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele,
na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Grande abraço pro Luiz Fernando Tessari, o Juba Tessari. Tá conosco, grande abraço, muito obrigado. Ele que comanda a Odonto Clinic, parceira aqui da Rádio Bandeirantes. E também em breve na tela da Band, nos Donos da Bola. Agora do meio-dia, hein? Ligue a sua TV ao meio-dia, programa mais cedo. Das 12 até as 13 horas. Os Donos da Bola para 8 milhões de habitantes aqui na região de Campinas. Times escalados e definidos. Escalado trilho de arbitragem para apitar o espetáculo. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brazitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brazitone.com.br. Vamos com a Ponte Preta, 12, Kaique França. 13 para Bernardo. 3, Thiago Oliveira, 4, Fabrício e 15, Arthur. Meio campo com Leonaldi, 5, Wesley, 8, 19 para Amaral. Jogador da base da Macaca, ganhando com Hélio dos Anjos a primeira oportunidade. E Matheus Anjos, número 55. Na frente, Fecim, número 20, e Danilo Gomes, camisa número 9. Kaique França, 12, Bernardo, 13, Thiago Oliveira, 3, Fabrício, 4 e Arthur, 15. Leonaldi, 5, Wesley, 8, 19, Amaral, 55, Matheus Anjos. E na frente, Fecim, 20, Danilo Gomes, número 9. Reservas. Igor Vinhas, camisa número 1, 7 para Moisés Ribeiro. Ramires, camisa número 16. Pedrinho, 17. 18 para Nicolas. 21, Marcos Júnior. 22, Igor Formiga. 23, Gabriel. 26, Jean Carlos. 28, Victor Luiz. 29, Echaporã. E 30, Douglas Mendes. Aliás, 39, né? 29, Echaporã. 39, Douglas Mendes, o DG. Esse é o time da Ponte, escalado pelo técnico Hélio dos Anjos. Grêmio escalado pelo Roger Machado com Breno, camisa número 1. 26, Rodrigues. Jeromel, camisa número 3. Bruno Alves, 34. E Diogo Barbosa, número 6. 27 para Vilante. 16, Lucas Silva. E 39, Bitelo. 7 para Campas. 18, Elias Bandel e 10, Ferreira. Tá aí o time do Grêmio com Breno no gol, Rodrigues na lateral direita, Jeromel, zagueiro central, e Bruno Alves, o quarto zagueiro, com Diogo Barbosa na lateral esquerda. Vilinante é o primeiro volante, 27, Lucas Silva, 16 e Bitelo, 39. E na frente, Campas, número 7, 18 para Elias Bandel e 10, Ferreira. No banco de reservas, número 12 para Gabriel Grando, 15 para Rodrigo, 36, Natan, 56 para Thiago Rosa, 5, Thiago Santos, 48 para Sarará, 42 para Fernando Henrique, 8, Benite, 59, Gabriel Silva. 20 para Janderson, 17, Biel, 99, Ricardinho, técnico Roger Machado. É o Grêmio para enfrentar a Macaca. Arbitragem do jogo. O árbitro de campo é Paulo Roberto Alves Júnior, do Paraná.
Assistente 1, Ivan Carlos Bom, também paranaense. E o assistente 2, Victor Hugo e Mazu dos Santos, também do Paraná. Quarto árbitro, José Guilherme Almeida de Souza. Esse é paulista. E o árbitro de vídeo no VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda, que é do Rio de Janeiro. A arbitragem para Ponte Preta e Grêmio no Majestoso. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, eu posso dizer que esse deve ser o jogo mais difícil para a Ponte, tá? 1-2, né? Tá enfrentando um time que vai brigar por uma das vagas. O Grêmio já começa a competição com um dos favoritos, né? A vaga de acesso, uma das vagas de acesso. O time do Grêmio é muito forte. Foi campeão gaúcho há pouco tempo aí atrás. Tem no seu treinador o Roger Machado, um cara estrategista, um cara que provavelmente vai vir para cima. Pode esperar, o Grêmio vai atacar, o Grêmio vai propor o jogo a todo momento, mesmo jogando aqui no Majestoso. Ele sabe com certeza da fragilidade do time pontepretano e por isso deve adiantar as suas linhas, deve colocar o Lucas Silva lá em cima marcando, o Bitelo também, né? Esse Campas é um jogador que vem pelo lado, é um jogador muito agudo, né? Elias Manuel Ferreira pelo outro lado também. Então a Ponte vai ter muitos problemas se não tiver as linhas muito próximas, se não tiver organizada, porque esse time do Grêmio ataca e ataca a todo momento. Para falar um pouquinho da Ponte, está estreando algumas estreias aí, o Kaique França, por exemplo, né? O Amaral, né? Os outros nós já falamos muito, tem tá mantendo aí o Fabrício ao lado do Thiago Oliveira. Eu não concordo com a presença do Fabrício, teria arrumado uma outra alternativa, né? O Wesley, que inclusive é o capitão do time, eu colocaria o Marco Júnior, por exemplo, para jogar ali ao lado do Leonaldo. Já deu muito certo essa dupla, né? E o Wesley, todas as vezes que atuou, não foi bem. Então é problema no setor de meio de campo, que é um setor onde eu estava dizendo agora, que o Grêmio é muito forte. Então, tomara que eu esteja enganado, tomara que tudo aquilo que nós estejamos falando aqui, tanto eu quanto o Tigrão, nós pode queimar a nossa língua lá no final do jogo e a Ponte conquistar um bom resultado. O que eu espero desse time da Ponte? Competir. Esse time precisa competir, pelo menos correr, lutar, guerrear. Porque é um jogo que, claro, está enfrentando um dos favoritos da competição, está enfrentando um grande time que acabou de ser campeão estadual, né? Favoritismo é todo do Grêmio. E essa responsabilidade pode ser jogada assim para o Grêmio. Então aí, né, diminui um peso dessa responsabilidade e se a Ponte correr, lutar, se dedicar, pelo menos competir, dá para tentar igualar, né, nesse aspecto, porque no aspecto técnico, na minha opinião, Tigrão, o Grêmio é superior. E você, o que espera do jogo? Valdemir Gomes. Gleger, espero muita dificuldade para a Ponte. Me chama aí a atenção o bom número de torcedores do Grêmio no gol do fundo, né, do estádio Moisés Lucarelli, no chamado gol da FEPASA. Portanto, o Grêmio terá também o incentivo dos seus torcedores. É muito boa a presença da torcida tricolor, da torcida de um time realmente de muita tradição e de muita história no futebol brasileiro. O time da Ponte é muito fraco. E é mais ou menos nessa linha daquilo que você falou. Intensidade para tentar nivelar aquilo que é indiscutível, ou seja, a superioridade do Grêmio. A Ponte terá que ser muito intensa, muito atenta para equilibrar. Se entrar com aquela costumeira sonolência que nós cansamos de ver no Campeonato Paulista, perde e perde feio do Grêmio. E eu espero que ela nos desminta a todos. Tá tudo pronto no Moisés Lucarelli, a bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos
Tudo pronto, a bola vai rolar. O time da Macaca vem de branco para enfrentar o tricolor gaúcho com a sua camisa número 1, a camisa riscada azul, preto e branco, as cores do Grêmio Imortal. Saída de bola pertence à equipe da Macaca, que neste primeiro tempo vai atacar contra o gol da linha do trem. E, consequentemente, o Grêmio vai atacar contra o gol dos portões monumentais do Majestoso. A bola vai rolar. Boa sorte, Macaca. Apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista. Lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás da primeira vitória na Série B. A Bezona vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. O jogo começa a caminhada na Ponte Preta na Série B 2022. Time da Ponte com várias caras novas e, claro, também remanescentes. Domina o Wesley, ele bate de perna direita, solta o jogo na lateral pela direita para Bernardo. Bernardo é cara nova, bola para Thiago Oliveira. Este é remanescente para Fabrício. Fabrício também remanescente. Domina soltando outra vez para Thiago Oliveira pela direita. Rola para lateral para Bernardo, que disputou o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Partiu Bernardo para Matheus Anjos, enfiou na área para ninguém. Para ninguém da Macaca. Fácil lá atrás para Breno, que saiu pegando firme. A linha de cortadores elétricos Apititan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Cobrando arremesso lateral o time do Grêmio pela esquerda. Comecinho da partida no estádio Moisés Tucarelli. Bola recuada na peça de defesa. Domina lá atrás, tentando a passagem. Bruno Alves para Diogo Barbosa pela esquerda. Lança o jogo no campo de ataque. Sinanda tentando a passagem. Bate, levanta, Bitelo dentro da grande área. Vem pra bola o Grêmio. Pé direito, uma bomba! Kaique França! Defendeu, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo, por muito pouco, Ferreira não abre o placar do jogo, é escanteio para o time do Grêmio bater pela esquerda, primeiro momento é do Grêmio. Campaz, autorizado, vem para a bola, para a cobrança de escanteio. Vai povoando a área da Ponte Preta, o time do Grêmio. Autorizado. Campaz, partiu, pé canhoto, levantou na área. Kaique França chega, afasta, tira e depois a batida vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Diogo Barbosa, é tiro de meta. Vai embora pra fora pela linha de fundo. Falha de Fabrício, uma falha de Fabrício Gleger. E por pouco Fabrício falhando no começo do jogo. Por pouco não sai o gol do Grêmio. Exatamente, olha o Grêmio, Batista. E vem o Grêmio, bola lançada na área, vem Thiago Oliveira, pediu pênalti, o árbitro não marcou, pois não, Gleger? Não, você vê que o Ferreira, ele mesmo disse que não, né? Todo mundo reclamou ali, mas o Ferreira, que foi que assim, estava no lance, disse, ó, não foi nada, tá certo o juiz. Batista, mas não pode, né? 2 vacilos ali do sistema defensivo da Ponte, Fabrício e depois o Arthur, né? Tem que ter calma, pô, tá sozinho. Tentou tirar ali, deu a bola no pé do Lucas Silva, uma belíssima defesa do Kaique França. Começou bem o Kaique, hein? Sempre importante pro goleiro, né? Olha a primeira bola que vem no gol,
o cara vai e faz uma belíssima defesa. Isso aí enche o cara de confiança para a sequência da partida, Batistão. E qual o grau de dificuldade da defesa, conceito e definição do Kaique França? Ah, Batista, essa defesaça, viu? Aí foi 8,25. 8,25. Lembrando que aqui, pelo nosso critério, defesaça é acima de 8. Acima de 8, portanto, é defesaça. Comecinho da partida, Kaique França trabalhando na defesa do time da Macaca. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo ao placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Grêmio 0. A Ponte tem falta para ser cobrada. Daqui a pouco eu sigo com Edu Pinheiro, fez sim. Braço direito levantado, Matheus Anjos também posicionado. 2 homens da barreira. Passou, fez sim pela bola, voltou, pé canhoto, levantou na área. Jogada estranha, a bola voltou, pé canhoto, bateu Arthur. Em cima da marcação, chega atrás para afastar, tira, seguindo com você, do Pinheiro. Muito bem, amigo Batista. Olha, Fluminense Santos 0-0, primeiro tempo. Na Série B também, primeiro tempo. Chapecoense do Gilson Kleina 0, Ituano 0. E atenção, Canidé, gol da Portuguesa, Série A2. Portuguesa 1, Rio Claro 0. A Portuguesa está voltando para o Paulistão. Aê! Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí o Gleger vibrando com o gol da Lusa. Você torce para a Portuguesa, né, Gleger? Sensacional, né? Eu tenho um clube que eu tenho um carinho enorme, o Batista, mas deram uma pegada no Breno, goleiro ali, ó. Você vê a marca no peito dele, levantou a camisa ali agora. Uma confusão ali dentro da área, o Jeromel tá ali. Olha lá, o goleirão tá caído sendo atendido ali, mas rapaz, deu pra ver a trava da chuteira assim no peito do goleiro Breno. Olha aí, ó, nesse lance aí, ó. Parece que foi o Fabrício que tava no lance. Fabrício, é isso mesmo. Fabrício que tava no lance ali. Sei não, hein. Tá falando que foi na bola ali. Agora pra falar da minha Lusa, 1-0. Batista, já estamos com um pé na Série A do Campeonato Paulista de 2023. É isso aí, são jogos da volta. Portuguesa com o Rio Claro e o Oeste contra o São Bento de Sorocaba. E olha, a Ponte com jogadores jovens. Thiago Oliveira tem 20 anos, Leonaldi tem 20 anos. E o Felipe Amaral, que está jogando com o nome de Amaral, tem 18 anos. Disputou Copa São Paulo, né, o Felipe. E, portanto, está aí ganhando a primeira oportunidade. O jogo está paralisado. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Aproveite. Realmente, implante dentário é possível com a Odonto Clinic. Tire todas as suas dúvidas com o time de especialistas. Agende a sua consulta de avaliação. 3342-7000. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes, porque sorrir é tudo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, jogo paralisado, o goleiro sendo atendido, tem essa prerrogativa, o jogo tem que ser paralisado para o atendimento ao arqueiro. E a sua expectativa para a Ponte Preta, os primeiros movimentos da Macaca. Tigrão. A Ponte está jogando sem centroavante e eu acho que o Fabrício está correndo o risco de ser expulso, tá? O juiz está falando com o VAR. Tá falando com o VAR, tá mandando esperar. Não sei não, tomara que não. Porque são 8 minutos de partida. Ficar com um a menos aí contra um time superior, aí a chance é 0 de ter algum êxito dentro do jogo. Tá conversando com o VAR. O Fabrício foi com a sola erguida, né? E acertou no peito do goleiro do Grêmio. O juiz não foi ver ainda. Ele discute muito com o Roger. Tá parado o jogo ainda. O Roger quer que ele vá no vídeo de qualquer maneira.
E aí é um lance de intervenção do VAR, sim. Tá na regra lá, mandou seguir, felizmente, para a Ponte. Jogo, claro, com todos os riscos do mundo que a gente imaginava. Agora não precisa o Arthur contribuir tanto e dar um passe nos pés do Ferreira na marca de pênalti. Não fosse a inspiração do Kaique França, com 2 minutos a Ponte tinha tomado 1-0. Tem que respirar, tem que encurtar os espaços do Grêmio. Mas o Grêmio, na prática, vai mostrando claramente aquilo que a gente nem discutia teoricamente antes da bola rolar, ou seja, a sua superioridade. Placar de 0-0, comecinho da trajetória da Macaca na Série B, a Bezona 2022. Bobeou o time do Grêmio, vem pra bola, levantamento, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, chegou, marcou muito mal o time do Grêmio e a bola foi embora pra fora pela linha de fundo. Danilo Gomes tentou arrematar de longe na chamada cavadinha, mas estava muito longe para dar a cavadinha. Estreando Danilo Gomes do time da Macaca. Carrega, né, Batista? Carrega a bola, vai pra cima do adversário. Aliás, o Danilo Gomes é a segunda já que ele rouba, né? Na hora que sobe a linha ali, ele pressiona e rouba. Na outra, ele foi o Diogo Barbosa calçou ele, foi falta pra Ponte. Então eu tô gostando dessa atitude aí. Sai no abafa pra roubar e tentar surpreender. Tô gostando da Ponte até o momento. Placar de 0-0. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui um motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @Cortag Brasil. Bola parada pela esquerda, vem para fazer a cobrança no campo de ataque o time do Grêmio. Tomou posição, vem para a bola, ajeitando lá ali pela esquerda o Grêmio na marca de 11 minutos passados da etapa inicial. Domina a bola pela direita, Jeromel entregando para Rodrigues, volta no Jeromel. Ele trabalha na perna direita, recua para Bruno Alves na zaga, ultrapassa a linha na metade do campo, soltando o jogo lá no campo de ataque para Ferreira, tentou o passe no fundo para ninguém. Muito mal executada a jogada, vai embora para fora pela linha de fundo. É tiro de meta no campo de retaguarda para Macaca bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:50, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Grêmio 0. Semifinal da Série A2, a Portuguesa, primeiro tempo, Canindé vence 1-0 Rio Claro. No primeiro jogo em Rio Claro já foi 1-0 para a Portuguesa, placar agregado 2-0. Hoje sai os dois que sobem. E às 19, lá em Barueri, tem Oeste e São Bento em Sorocaba, foi 2-2. O novo empate vai para pênalti. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Danilo Gomes tem 23 anos, foi emprestado pelo São Paulo, ele é da base do time do São Paulo. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E daqui a pouco, intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro, comando de Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jogo parado, jogador da Macaca está caído, Danilo Gomes. Árbitro vai para lá para ver o que é que aconteceu. Se há alguma preocupação com o estado físico, com a integridade física, conferiu tudo ok. Já levantou, tá tudo certo, com camisa 9 do time da Macaca. Lembrando que Luca não está em campo porque ainda não se recuperou daquela contusão que o tirou do time da Macaca nos 2 últimos jogos do Campeonato Paulista. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. 33427000. Odonto
Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Domina, vem pro jogo, carrega Felipe Amaral, a bola foi recuada, vem pela direita, sai Wesley, ele domina, bate a bola de perto, direita, recua, soltando o jogo pela esquerda para Fabrício, atrás, chama Kaique França, está aparecendo pela primeira vez no time da Macaca, no lugar do Igor Vinhas, soltando o jogo, o time da Macaca toca a bola lá atrás, o Grêmio adianta um pouco a marcação, vem Bernardo pela direita, toca na frente, tentou a escapada pela direita, Danilo Gomes ultrapassa a linha da metade do campo, conseguiu fazer a finta, lançou, mas lançou no costado do ataque, chega lá atrás para tirar o time do Grêmio. 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, placar de 0-0. Hélio dos Anjos está ali discutindo com o árbitro, o árbitro já foi lá, já deu um ultimato. Já deu um ultimato, dedo em riste para o técnico da Macaca. Respeito. Não deu cartão, apenas a advertência verbal. Tá falando ali, respeito. O Hélio, ele é característica dele, né, Batista? Ficar ali, ele esbraveja, joga junto, né? Você vê que ele anda pra lá, pra cá, ele não para. E o Hélio, ele cansa mais do que muitos jogadores aí, viu? Porque ele fica ali no banco realmente jogando junto, mas aí o árbitro foi ali, deu uma dura nele, ó. Calma e respeito. Foi isso que falou o árbitro. Hélio dos Anjos, que ainda não venceu no comando da Macaca, estreou com o Mirassol 1-1, depois perdeu para o Água Santa 1-0, teve também aquela derrota 5-0 para a equipe do Corinthians e empatou a última partida do Campeonato Paulista, placar de 2-2 com a equipe do Ituano. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Bezona, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Grêmio 0. Abertura do Brasileirão, Maracanã, primeiro tempo, Fluminense 0, Santos também 0. Alô, Eduardo Pai e Juninho Filho, o amigo Nilton lá da Prefeitura e o Valtinho, o maior padeiro da Glicério, o único botafoguense aqui em Campinas. Bandeirantes AM 1170 FM, 85.7 para a região de Campinas e para Ribeirão Preto AM 1270 e também em FM 85.3. E claro, muito obrigado para você que está no YouTube, grande audiência da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grêmio com Rodrigues, ele domina, chega a marcação, recua, chama do Jeromel, ele de perto à direita, solta o jogo, vem para Vila Sante, abriu na lateral para Rodrigues, ele domina, tenta a passagem, rola atrás a marcação de Leonaldi, a bola recuada para Jeromel, ele domina, solta o jogo para Bruno Alves. Recolhe, Bitelo pede, mas a bola solta pela esquerda, vem tentando a passagem lá atrás no campo de defesa, o time do Grêmio não consegue a profundidade, vem lá atrás, tira, afasta Thiago Oliveira, manda para fora, para a linha lateral em cobrança de arremesso pela esquerda, vem para a bola Diogo Barbosa para fazer a reposição para o time gremista, autorizado pela esquerda, time da Ponte recuado, levantamento na entrada da grande área, chegou Elias, protegeu, perdeu o tiro, o time da Ponte, a bola subiu, caiu na entrada da grande área, sobra com o Grêmio, vem pra bola, Lucas dominou, soltou, vem pela direita, Ferreira rolou, bateu o Campaz de perto à direita, tocou na defesa, a bola voltou, Ferreira, dominou, rolou, levou pra linha de fundo, tentou o cruzamento, não conseguiu, tira Bernardo, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio, Grêmio chegando pela esquerda, escanteio, tricolor imortal, vem pra bola na marca de 18 minutos da etapa primeira, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, Campaz, vem pra bola, pra batida, pra o erguimento lá pra dentro da grande área, se fecha inteira a equipe da Macaca, partiu, pé canhoto, levantou na área, toque de cabeça, vai embora!
Entrada da área pela direita, chegou Bruno Alves. Zagueiro na área, ninguém marcou ele. Livre, enfiou a testa nela por cima do gol, pela linha de fundo, foi embora. Em tiro de meta para Macaca bater. É perigo, hein? Ninguém marcou o zagueiro que estava livre. A sorte é que detesta, ele mandou a bola para fora pela linha de fundo. Você viu quem tava com ele no lance, né, Batista? O Matheus Anjos. Poxa, a vida é um escanteio, cara. Pô, o cara tá marcando o cara, de repente a bola tá chegando, o cara se desloca e ele fica olhando. Vai tomar o gol daqui a pouco, pô. Né? Quem meteu a testa nela lá foi o Bruno Alves. O Matheus Anjos estava dormindo, marcando o cara, pô. Então não pode acontecer esses vacilos aí. A Ponte, o Grêmio teve 2 oportunidades em 2 vacilos da Ponte. Daqui a pouco, é o que o Tigrão tava dizendo aí, ó. Você ficar vacilando contra esses times aí, daqui a pouco vai botar a bola na rede. Então tem que estar muito atento, pô. Tem que redobrar a atenção, concentração na partida. Ô Batista, se você me permite, posso te fazer uma pergunta? Claro, faça. Você tá conseguindo enxergar mesmo o número da camisa do Grêmio? É impressionante. O Grêmio sempre, né, o Gleger, teve esse problema. Problema, inclusive, que era também da Ponte. Você lembra quando tinha faixa nas costas? Lembro. Ninguém enxergava o número da Ponte. Depois, nessa gestão do Marco Eberlin, ele fez a troca da camisa. Tem a faixa, mas apenas na parte da frente, e no costado a camisa é toda branca. Então dá pra ver realmente. E vem o Grêmio. Elias dominou, soltou lá pela ponta canhota, é o Campas. Colombiano tentou o drible, chega rasgando, tira, afasta, joga pra fora, pra linha lateral o Bernardo. Cobra, tem impresso o arremesso, o time do Grêmio vem com Ferreira aberto na ponta. Rolou no fundo, Campas, pé canhoto, cruzou na área, chegou Elias, é pênalti. Penalidade máxima para o Grêmio. Elias na área, Elias Bandel, ele chegou para dar um toque para tirar do Thiago Oliveira e o árbitro marcou o pênalti. Cruzamento lá da linha de fundo, é pênalti, tem VAR. O VAR vai analisar o lance, mas a princípio o pênalti para o Grêmio. O Grêmio tem o pênalti, Elias no solo, e o árbitro neste momento está conversando com o VAR. Para você, Tigrão, foi pênalti ou não? Para mim, pênalti. Para mim, pênalti. Chegou atrasado o Thiago Oliveira, vacilo o terceiro. Primeiro a Ponte escapou, segundo a Ponte escapou. Essa bola metida no fundo do campo para o Campas, ele não poderia ter o espaço que teve para cruzar praticamente em cima da linha. Bobeou o Bernardo. Ferreira empurrou a bola para ele, mais para a linha de fundo para sair do que para o Campas. O Bernardo não acreditou que ele ia chegar. Ele chegou e cruzou na dividida. Chegou atrasado, né? O Thiagão, lento, atrasado, sem ritmo. Parece que está com uma bigorna de 200 quilos amarrada em cada uma das pernas. E aí, claro, o jogador do Grêmio deu o toque, tirou a bola e o Thiagão pegou a perna do jogador gaúcho. E para você, Gleger, foi pênalti ou não? Para mim, pênalti, Batista, foi tocado. O Thiagão chegou atrasado. O VAR está sendo consultado neste momento. Lucas Silva toma posição para fazer a cobrança. Pisa em cima da risca frontal da grande área. Kaique França está estreando. Pênalti confirmado. Lucas Silva autorizado. Partiu, vai para a bola com paradinha, pé direito, bateu para fora. Para fora. Lucas Silva partiu, meteu o pé direito e mandou para fora pela linha de fundo. A torcida comemora. Ouça aí o som da galera. O som do majestoso comemora como um gol. Batida péssima de perna direita e o Kaique França estava na bola, hein? Kaique França estava na bola. E a torcida gritou, vibrou como um gol, Gleger Zorzinho. Batista, olha, os deuses do futebol estão abençoando o time da Ponte, hein? Já é a terceira vez que a Ponte comete um erro
e não toma o gol. E nessa, realmente, poxa vida, esse moleque Lucas Silva é bom jogador, ele bateu até forte, firme no canto, mas tirou demais. Concordo com você, o Kaique França estava nela, se esticou todo ali, se vai no gol poderia até pegar. Mas olha, poxa vida, agora é o momento, né, de concentração, pô. Será que não tem alguém ali? Cadê o capitão? Cadê o Wesley, que é experiente? Ô gente, pô, calma, né? Já estamos sabendo que os caras são rápidos, velozes, né? Vamos marcar mais perto, diminui as linhas para não dar espaço. Vamos tentar neutralizar a saída lá de onde nascem as jogadas do Grêmio. Então, poxa vida, foi a terceira e os deuses do futebol abençoando a macaca, Batista. Já foi a quarta agora, hein? Já foi a quarta. Tiagão cometeu esse erro aí. O Thiago Oliveira trocou de nome e esqueceu o futebol. Deixa Tiagão mesmo. Ele cometeu uma falta feia neste momento em cima do camisa número 18, o Elias, que está caído. O árbitro está consultando o VAR. Não está bem o Thiago Oliveira, me parece afetado emocionalmente. Deu um pontapé desnecessário e tem VAR. De repente pode ser expulso. Vamos ver aí o árbitro que é que vai dar. Ele perdeu a bola, tentando sair jogando como aconteceu contra o Ituano e a Ponte tomou o gol. Portanto, são 25 minutos, 4 erros infantis. Aí não tem tatu que aguente, nem macaca. É falta. Vem o time do Grêmio pela esquerda na marca de 25 minutos passados primeiro tempo. Placar de 0-0. Lucas Silva chutou para fora. Grêmio perdeu o pênalti. E o árbitro tá tudo certo, não marcou nada com relação ao Thiago Oliveira. Escapa o Thiago Oliveira de ser expulso da partida. Campas cobrou a falta, Kaique França pega e já repõe no campo de ataque lá pela esquerda na marca de 25, quase 26. Vem Arthur, domina lá pela ponta canhota, recolhe, gira o corpo em cima da marcação, soltando pela meia canhota. Leonardo levantou, muita força na perna, tentou ainda dominar lá pela direita Bernardo, a bola foi para a linha lateral em arremesso no campo de defesa para o Grêmio bater. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26,5, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, majestoso, Ponte Preta 0, Grêmio 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, ainda a Série B, intervalo em Chapecó, Chapecoense do Gilson Kleina 0, Ituano do Bazola Júnior também 0. E um abraço pro Augusto, o Augusto taxista, lá da Orozimo Maia com a Sacramento. O Augusto é filho do Pardal, grande treinador da Ponte de 98, aquele brasileiro, a Ponte subindo 97, né? A Ponte subindo até que o Pepe assumiu a Ponte nos jogos finais e a Ponte subiu no Brasileirão. Alô, Augusto, muito obrigado. Vamos tomar um café amanhã aí na Sacramento, hein, Augusto? Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para Campinas. Para Ribeirão Preto AM 1270 e FM faixa estendida 85.3. Ô Gleger, você que jogou há mais de 20 anos. Olha, agora tá caído o Kaique França, tomou uma pegada violenta. Foi o Bitelo que deu nele, tá caído o Kaique França. Mas a pergunta é sobre essa questão do Thiago Oliveira. Menino, né, tem 20 anos e ele evidentemente que tá sentindo emocionalmente. Então o que fazer numa situação como essa? O treinador promove uma alteração ou o mais experiente do time vai lá e tenta falar alguma coisa para tranquilizá-lo? Qual é o melhor caminho? A segunda opção, né? Alguém ali experiente, encostar no Thiago, né? Depois, na hora que terminar o primeiro tempo também, o Thiagão. Porque assim, ele já mostrou que tem personalidade, né? Ele já mostrou quando entrou no time, bom zagueiro, né?
personalidade, a gente percebe nisso, mas tá meio assustado, às vezes é pela situação, né, pelo peso do jogo, às vezes é isso, é menino novo ainda, mas é muito bom jogador, né? O pessoal tem que dar só uma... Ô, Thiagão, se liga aí, ó. O Kaique agora tentou sair jogando. O Batista, e o Kaique, naquele lance lá, não foi um pontapé. O Bitelo tentou tirar e ele torceu o pé. Ele tá mancando, tá com o tornozelão dele lá. Isso dói uma barbaridade. Voltando ao assunto, é só encostar no Thiagão, bate um lero com ele ali, bate uma caixa ali, meu irmão. Calma e vamos jogar futebol, que qualidade você tem. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. 3342-7000. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Domina Fecim. Derivou pela direita, adianta demais a bola. Chega lá atrás, Diogo Barbosa, afasta, tira, a bola caiu com o Bitelo, dá um tapa nela, lança por dentro, vem pra bola, Elias tentou levar, a bola espirra, volta, sobra com o Grêmio na disputa, o árbitro parou, marcou a falta no Wesley, pouco além da linha demarcatória da metade do campo, a falta, o Wesley está com a faixa de capitão, é o capitão da Macaca na partida de hoje. Recua, toca no campo de defesa, vem pra Thiago Oliveira, virando pela esquerda para Fabrício, domina, entrega na lateral para Arthur, ele gira, rola a bola, vem para Wesley, bate de perto à direita, levanta a bola espichada na ponta direita, passe muito ruim. O Hélio dos Anjos aplaude, mas o passe do Wesley foi ridículo. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. A matéria deste jogo você vai acompanhar no portal CB. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, estádio Moisés Lucarelli, Grêmio perdeu o pênalti, Lucas Silva chutou pra fora, Ponte Preta 0, Grêmio também 0. Brasileirão, primeiro tempo, Maracanã, Fluminense 0, Santos também 0, 19 horas, Atlético Goianiense e Flamengo, às 21, Palmeiras e Ceará. Até agora não entendi a posição do Matheus Anjos, peso morto, assinado ele, Wilson de Marzo de Maringá. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, que também recebe o sinal em FM 85.7 para Ribeirão Preto AM 1270 e o FM faixa estendida 85.3. Atenção, Ribeirão, 85.3 faixa estendida também em Ribeirão Preto. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga também a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Rodrigues pela direita, domina, recua, tocando no campo de defesa, Jeromel, trabalha de perto da direita, 32 minutos passados do primeiro tempo, 0-0, é a largada da Série B para Macaca. Lucas Silva, ele perdeu um penal, toca a bola pela direita para Rodrigues, abriu lá pela ponta direita, lançamento para Campaz, ele agora está lá na ponta direita, a bola vai para fora, ele queria um escanteio. Discute com o Bandeira, o Bandeira diz que não, deu tiro de meta, apenas tiro de meta para a Macaca bater. Colombiano milongueiro também, né? É, você viu lá? É, vai que o Bandeira entra, né? Ô Batista, mas assim, olha, o ouvinte estava falando aí, né, da questão do Matheus Anjos. Eu já tentaria promover uma substituição e logo de cara no intervalo, tá? Tiraria o Matheus Anjos, para mim também tá muito lento, né? Transição, ele tá um pouco à frente ali, tá um pouco fora da posição de origem dele. A origem. Ele tá um pouquinho mais à frente ali, né?
uma espécie de um centroavante, um meia atacante flutuando. Ele faz essa função. Agora, eu colocaria o menino lá, o Echaporã, né, e traria o Fecim para fazer essa função que está fazendo o Matheus Anjos. Foi calçado agora, falta aí para a Ponte, mas eu traria o Fecim ali, porque o Fecim já fez alguns gols, inclusive o ano passado, jogando nessa função, nessa posição, chegando de trás, como um homem surpresa, pisando na área. Acho que o Fecim é muito mais competente exercendo essa função do que o Matheus Anjos. Bola parada pela direita no campo de ataque. A falta em cima do Matheus Anjos. É falta na marca de 34 minutos. Vai para a bola o time da Macaca. Fecim e Matheus Anjos são os dois candidatos à Ponte. Adianta suas fileiras, colocando os atacantes e zagueiros na entrada na área. Partiu Fecim, pé canhoto, levantou na área, subiu o Jeromel. Afasta, tira, a bola caiu lá pela ponta canhota, vai para lá. Dominou Felipe Amaral, tentou a passagem, cometeu falta. O árbitro parou, marcou falta, campo de defesa, falta para o Grêmio. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band, 1 hora de muito debate para você. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. E tem o Na Lata. Na Lata. Respostas picantes, perguntas picantes e respostas diretas, ou seja, Na Lata. Veja o Na Lata na tela da Band. Participe das enquetes também pelo WhatsApp 971021493. Placar de 0-0. O Grêmio perdeu o pênalti. Lucas Silva chutou para fora. 35 minutos passados da etapa primeira. Daqui a pouco, intervalo inteligente e diferente no Rádio Brasileiro. Comando Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. Sai jogando lá atrás pela esquerda. Arthur levanta a bola no campo de ataque. Vem Jeromel. Afasta, tira. A bola sobrou no peito do Lucas Silva. Tentou o passe, errou. Acabou dando certo. Rodrigues domina para o time do Grêmio. Recuou para Jeromel. Recuou ainda mais dentro da área. Breno bateu de perna à direita. Levantou Leonardo. Chega, afasta, tira, lançou pelo comando, vem lá atrás para afastar. O árbitro está parando e marcando uma falta no Bitelo e vai dar cartão amarelo para o Wesley. Tá amarelado, camisa 8 da Macaca. O Wesley chegou forte por trás, inclusive usando o cotovelo. Bitelo sentiu, o árbitro viu, marcou a falta e deu cartão amarelo para o Wesley. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes dentários, porque sorrir é tudo. Estamos com o som ambiente do Majestoso. O som do Gilberto Sufi. Som ambiente do Majestoso. Aí, a torcida aí. Como é bom, né, Batista? Como é bom, né? Eu fico muito feliz. Eu também, fico muito. Com a presença do torcedor no estádio, porque significa que estamos vencendo o vírus. E detalhe, hein? As duas torcidas, né? Porque tem torcedor da Ponte, bastante, a torcida compareceu. E lá atrás do gol, lá da linha do trem, a torcida do Grêmio presente também. Muito legal. Tem muitos gremistas, quer dizer, muitos pelo jogo ser em Campinas e Porto Alegre ser bastante distante. Isso significa que o Grêmio tem vários torcedores aqui em Campinas, né? Principalmente o pessoal de churrascaria. Ah, o pessoal verdade. de churrascaria Isso é tudo sempre gremista. comparece. É tudo gremista, tchê. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, 38, etapa final e o jogo vira com 0-0. O Grêmio perdeu um pênalti, Lucas Silva chutou para fora em Tigrão. Etapa inicial. A Ponte não consegue penetrar, né? Eu queria que você me fizesse um favor, você pode ou não? Claro, sem dúvida, sempre um prazer enorme fazer um favor para você, meu irmão, meu grande amigo. Me pergunta qual a função do Wesley.
Qual é a função do Wesley no time da Macaca, em Tigrão? Daqui a pouco você fala. Domina Danilo pela direita, dá um tapinha na bola para Wesley, gira o corpo, tenta escapada em cima da marcação, conseguiu. Rolando para Felipe Amaral, meteu o pé direito, abriu lá pela ponta para Arthur. Dominou, girou o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás para tirar. Afasta Bruno Alves, tirando na sequência Vila Sante. A bola voltou, Wesley meteu o pé direito, levantou na área. Chega Campas, chega Arthur, toca na bola, ela vai para a linha de fundo. Breno tentou evitar a saída, não conseguiu. É escanteio para Macaca bater. Breno se esticou inteiro, mas a bola saiu. Estamos vendo aqui no replay. Mas saiu muito. Saiu. Saiu duas vezes. Uma miguelagem ali para enganar o árbitro, não conseguiu. Saiu duas vezes. Escanteio para Macaca. Escanteio para Macaca. E lá vem o time da Ponte na marca de 39 minutos. Primeiro tempo é na bola parada. Zagueirada na área. Momento de grande expectativa. 0-0. O Grêmio perdeu um pênalti. Partiu Matheus Anjos, levantou na área. Subiu o Breno, furou. A bola passou pelas mãos dele. Sobrou no fundo do campo Fabrício. Deixou a bola passar, a bola foi para a linha lateral, preferiu arremesso pela direita na bola parada. Bernardo vem para repor, tocando para Wesley, ele domina, gira o corpo. Aliás, o Felipe Amaral rolou para Leonaldo, devolveu para Felipe Amaral, passo mal executado. Pois não, Tigrão, qual é a função do Wesley em campo? Barata tonta. Aí fica difícil, porque ele é o cara que coordena o meio-campo, visto que o outro meia tá como um falso 9, que é o Matheus Anjos. Agora tem o lado bom da história. Muito bom de bola o moleque, hein? Amaralzinho, disputou a Taça São Paulo. Muito bom de bola, hein? Prestem atenção nesse jogador. Felipe Amaral é o jogador camisa número 19, está ganhando a oportunidade. Você se lembra, Gleger, o Tigrão não estava nesse dia, mas o Hélio dos Anjos nos concedeu uma entrevista exclusiva na tela da Band. Eu perguntei sobre Encheu a bola de vários garotos da base. Vitinho, esse Amaral, então tá aí. Exatamente. Ele disse naquela entrevista que ia dar oportunidade para a base. Já está começando hoje isso. Exatamente, isso é muito importante. Essa aí o Kaique França saiu lá, foi tá tudo certo. É muito importante isso, né, Bate? Você vê a disposição do menino, vai, volta, é outro nível. Olha o menino, o Amaral, e olha o Wesley, pra você ver a intensidade dos dois. Então é diferente. E o outro detalhe é que eu tô gostando muito, viu, desse jogador aí, Danilo Gomes. Jogador voluntarioso, habilidoso, experiente, né? Jogando aqui pelo lado direito. Vai lá, Batistão. Domina pela ponta direita. Danilo Gomes conseguiu a passagem. Rolou na entrada da área. Tentou a penetração em cima de Bitelo. Wesley. A bola voltou pela direita. Thiago Oliveira. Para Bernardo na frente para Wesley. Ele tenta o drible. Achou Danilo Gomes. Pé canhoto. Bateu, mas bateu muito por baixo da bola. Ele esperava uma curva, a bola não fez e veio muito alta. Foi embora para fora pela linha de fundo, mas demonstra personalidade no ataque, finalizando, encarando o Grêmio. Já vai equilibrando a partir do time da Ponte. É tiro de meta para o Grêmio bater. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Matheus Anjos dominando dentro do círculo central. Recuando, entregando para Fabrício. Levanta a bola de perto da canhota na lateral para Arthur. Recolheu, tentou girar, perdeu, voltou. Recuperou, mas com falta. O árbitro viu, marcou falta. Do campo de defesa, Arthur, que está sendo repatriado pela Macaca. Jogou na Ponte 2017. Estava naquele time que fez a final do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo perdeu a posição, o Arthur, para o Reinaldo, que era quarto zagueiro, jogador canhoto. E o Gilson Kleina fez uma experiência. Perdeu por deficiência técnica.
e colocou o Reinaldo para jogar. Mas na última partida, a Ponte tomou de 3-0 do Corinthians do Majestoso e no jogo da volta ele jogou como titular. Dominou Ferreira, tentou, driblou, entrou na área, perdeu para o Wesley, ganhou de volta, tentou levar o Wesley. Chega tirando, joga para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Grêmio. Vem pela esquerda, 43. Primeiro tempo, placar de 0-0. O Grêmio perdeu um pênalti. Mandou para fora Lucas Silva na batida. E agora escanteio pela esquerda. Vem o time tricolor imortal de Porto Alegre. Campas. Zagueirada do Grêmio na área da Macaca. Campas, o colombiano. Arma perto da esquerda para a batida. Bola no quarto de círculo. Partiu, levantou na área. Subiu bem lá atrás, tira, afasta Thiago. A bola foi para a linha lateral no toque de cabeça de Thiago Oliveira. É arremesso lateral, vem pela direita no campo de ataque o Grêmio para fazer a reposição. O Rodrigues, lateral, se prepara, está autorizado para repor no campo de ataque. O time do Grêmio vai rondando a área da Macaca, se mantém na linha de tiro. Lançamento lá na frente, domina tentando a passagem. Rodrigues para Lucas Silva, achou na área pela direita, penetrou Elias, bateu cruzado, a bola tocou. Impedimento. Estava impedido, a bola tocou no Thiago Oliveira, mas o Bandeira levantou o instrumento. Vamos ver se realmente estava... Ih, rapaz, não estava, hein? Estava nada, hein? Não estava impedido o Elias. Não, era o... Quem estava dando condição ali era o Bernardo. Bernardo dando condição ali. Tava não, hein, Batista? Errou ali o árbitro. Errou o Bandeira, deu um impedimento e seria, portanto, o escanteio, porque a bola tocou no Thiago Oliveira. Erra, portanto, a arbitragem a favor da Macaca. Domina lá pela ponta canhota, fez sim, carrega em cima de Rodrigues. Girou, escapando por dentro. Conseguiu levar, parou, fez o break. Gira outra vez, tocando lá na lateral pela esquerda para Arthur. Ele recua, chama do Wesley, vem por dentro. Toca na bola Felipe Amaral para Wesley, para Felipe Amaral. Bola dentro do círculo central. Thiago Oliveira já ficou. Partiu, dominou, levou para a entrada na área. Elias, pé direito, bateu. Espalma! Kaique França com a palma da mão aberta, toca na cara da bola e manda para fora pela linha de fundo. Uma falha do Thiago Oliveira. Elias levou para a entrada da área e bateu, tirando no goleiro de perna direita. Grande defesa do Kaique França. Escanteio para o Grêmio bater. Vem lá pela ponta direita, autorizando. Partiu Campas, levantou na área. Subiu o Arthur. Tira a bola, voltou reboteada pela direita. Se manda no campo de ataque, vem para a bola. Vila Sante meteu o pé direito, cruzou na área. Ferreira ajeitou, tocou com Elias pela esquerda. A bola cruzada em Thiago Oliveira, já não valia mais nada. Saiu. E aí, Gleger, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Kaique França. Segunda defesaça do Kaique França. Perfeito movimento, né? Goleiro que tem uma técnica apuradíssima. Foi lá com a mão esquerda, virou o punho, como se diz, né? Jogou a bola para escanteio. Mas a colocação, você vê que tinha um zagueiro da Ponte bem na frente do Kaique, né? E aí o atacante ali, o Elias Manuel, tira e ele consegue ter a visão periférica, vai lá e faz a defesa. Belíssima defesa, grau de dificuldade 8.25. E assim que a bola parar, vai começar aqui na Rádio Bandeirantes, o jogo aberto com o Edu Pinheiro. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse Rocha Autopeças
cortagpeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos, cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Odontoclinic. Placar de 0-0. Grêmio perdeu um pênalti. Lucas Silva chutou para fora. Vamos até 49. Vai terminar o primeiro tempo. A Ponte se segura. Dominou Wesley. Ultrapassa a linha na metade do campo. Rolando na lateral para Arthur. Ele tentou o cruzamento. A bola acertou Rodrigues. Volta com o time da Ponte. Domina outra vez. Wesley vem para fazer a armação da jogada. Ele penta a direita. Recua. Chama Bernardo. Time da Ponte está no ataque. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo e termina a primeira etapa em Campinas. Estádio Moisés Tucarelli. Ponte Preta 0, Grêmio 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, olha, bom público aí, razoável. Me chama a atenção aí a torcida do Grêmio em bom número, naquele lugar tradicional, lá no gol da Fepasa. E a Ponte com a sua camisa branca, né? Mas tá com a faixa preta, é diferente daquele branco que a Ponte disputou a maioria dos jogos do Paulista. Aquele branco comemorativo a 120 anos da Ponte, que tem um hino, né? Tem todas as letras do hino da Ponte, ao invés da faixa. Hoje não, é o branco com a faixa preta, mas a Ponte não consegue mais jogar. Deve ser problema de fornecimento do uniforme, né? Aquele tradicional número 1 mesmo, a Ponte esse ano ainda não jogou. Muito bem, a Ponte vai jogando com, deixa eu ver aqui, Kaique França no gol, fazendo a sua estreia. Ele pertence ao Corinthians, o último clube dele foi o Oeste. Bernardo na lateral direita fazendo a sua estreia, veio da Ferroviária. Thiago Oliveira, o Thiagão e Fabrício, a dupla de zaga. E Arthur na lateral esquerda, veio do Goiás, mas jogou na Ponte 2017. Meio de campo, Leonaldi, Wesley, que é o capitão, e Amaral, menino da base, fazendo a estreia. Amaral, Felipe Amaral, número 19, e Matheus Anjos, número 55. E o Fecim e o Danilo Gomes à frente. Danilo veio do São Paulo também fazendo a sua estreia no banco como novidade. A Ponte tem o Nicolas, que veio do Internacional, o Echaporã, que pertence ao Atlético Mineiro, tem o Ramires também, que veio do Red Bull Bragantino, e esse menino Gabriel, que acho que é da base, não sei, do Itapirense, mas enfim, no profissional ainda não jogou, e o Igor Vinhas está no banco hoje, reserva, portanto. 3 lances, hein, Zorzinho? 3 lances chamaram a atenção, logo a 2 minutos, cruzamento na área da Ponte, um corte horroroso do Arthur. Arthur dá de presente para Lucas Silva. Lucas Silva chuta e uma grande defesa do Kaique França. Teve o pênalti cometido pelo Thiago Oliveira, pênalti para o Grêmio aos 20 minutos. E o Lucas Silva chuta para fora, a torcida vibra. E a 45, passe errado no meio do Thiago Oliveira. Ei, Thiagão, hoje tá ruim, hein? E aí o Grêmio pega a bola com esse Elias que corre. E na entrada da área, chute colocado, grande defesa de Kaique França para escanteio. 0-0, Zorzinho. Já temos opções aí pro quadro, né, Edu? Pro nosso quadro, as defesas do jogo, a defesa do jogo. Você só não falou a nota da terceira. Falei, sim, senhor. Não diga. 8.25. Ah, tu marquei aqui, perfeito. Marcou aí, Edu? 8,25 também no primeiro. Então, duas defesas difíceis, no mesmo nível de dificuldade, as duas defesas. Olha, Edu, eu falava antes de começar a partida, né, que eu queria ver uma Ponte competindo, guerreando, lutando, correndo, se dedicando, né? E isso eu posso dizer que eu tô vendo. A Ponte está realmente jogando, tentando, correndo, lutando. Claro que em alguns erros individuais ali, e isso é que o Hélio tem que ajustar. Você vê que o Thiagão é um cara que sempre mantém uma regularidade, né? Hoje está meio assustado, meio assustadão, erros que não cometia, vem cometendo na partida de hoje. Então é só chegar, encostar, bater uma caixa com ele ali, ó, Thiagão. Ó, calma, cara, cuidado, né? Mais ligado, faz o simples, arrozinho com feijão é mais fácil, diminui o espaço, não dá espaço, que na hora que você tenta dar o bote, os homens são muito rápidos, e aí fica difícil. Então quando você diminui, né, encurta, para dar tempo, né, de hora que ele receber, você já está perto. Então é só alguns detalhezinhos, né,
para ajustar e ficar atento, né, Edu? Não pode ficar dando chance toda hora para esse time do Grêmio. Daqui a pouco os caras vão botar a bola na rede. A Ponte teve três erros, né, que o Grêmio acabou errando. Na defesa do Kaique França, no chute do Lucas Silva, depois teve a cabeçada lá do Bruno Alves, né, e o pênalti também pelo Lucas Silva desperdiçado. Então não pode vacilar. Não pode vacilar. Daqui a pouco acha uma bola marota lá, vai lá, faz 1-0, ganha o jogo. Então tem que estar atento. Eu gostei da postura da Ponte, postura defensiva, né? O meio de campo precisa melhorar um pouquinho mais. O Leonaldi corre para ele e para o Wesley, é impressionante. O Leonaldi e o menino Amaral também. Por isso que a Ponte não tem muitos problemas ali no setor de meio de campo, porque esses dois estão correndo uma barbaridade. O Wesley, ele fica ali posicionadão, né? Uma hora ou outra ele sai, precisa ter um pouco mais de intensidade. Você já imaginou o Wesley na mesma intensidade dos meninos? Claro que não vai conseguir por causa da idade, inclusive, mas pelo menos se posiciona, usa da sua experiência, né? Para tentar se posicionar melhor, para pegar essa bola com qualidade, um passe um pouco mais refinado, adianta um pouquinho, né? Deixa os meninos ali na marcação correndo e ele fica um pouco mais à frente. Eu tiraria o Matheus Anjos para colocar o Echaporã. Aí o que eu faria? O Fecim está jogando lá pelo lado esquerdo, né? Traz o Fecim naquela função do falso 9 ali, como está fazendo o Matheus Anjos, e deixa o Echaporã aberto. Porque você olha, esse menino Danilo Gomes é bom jogador, tava falando com o Batistão aqui agora, bom jogador, rapaz, vai pra cima, corajoso, traz pra dentro, vai por fora, então é um jogador de muita intensidade. E aí você pega o Echaporã, que também é muito intenso, lá do outro lado, vai dificultar, né? O Grêmio vai ter que trazer um pouco mais as suas linhas, para não ter problema, e assim você dá um respiro lá pro pessoal de trás. Então era essa mudança que eu faria, mas eu gostei, viu, Edu? Pelo menos, claro, na parte técnica, em alguns momentos deixa a desejar, mas o time da Ponte está guerreando, está lutando, está correndo, né? Está com disposição, e isso é meio passo, né? Para você conseguir chegar mais perto de uma vitória. E atenção, hein? Canindé tem gol no Canindé. Empata o Rio Claro. 13 do segundo tempo. Bota emoção, Portuguesa 1, Rio Claro também 1. No jogo em Rio Claro foi 1-0 Portuguesa, essa era 2, vale acesso, hein? Por enquanto, a Portuguesa vai subindo para o Paulistão. O outro jogo é o Oeste São Bento. Começa às 19 na Arena Barueri. Em Sorocaba foi 2-2. O novo empate vai para os pênaltis. E olha, atenção, em Maracanã, estamos no intervalo de Fluminense 0, Santos 0 na Série B. Segundo tempo de Chapecoense 0, Ituano 0. E aqui intervalo, Ponte 0, Grêmio 0. Já, o Tigrão vai comentar. Obrigado aí ao Paulo de Jacumã, na Paraíba. O Nivaldo Dodic tá muito... Pô, a imprensa está muito pessimista, tanto o rádio como o TV, todo mundo metendo pau na macaquinha. Alô, Bruno Jaguariúna, Leandro Degresse, o Sidney da Chácara Primavera e o Cleiton. Alô, Cleiton, meu amigo, um abraço para você e também um abraço para o Claudião. O Claudião Dita na escuta e já, ó, o Tigrão fala. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Tem rede balançando. É bola na rede.
Dominou no fundo, Campas, pé canhoto, cruzou na área, chegou Elias, é pênalti! Penalidade máxima para o Grêmio. Autorizado. Partiu, vai para a bola com paradinha, pé direito, bateu para fora! Para fora! Lucas Silva partiu, meteu o pé direito e mandou para fora pela linha de fundo. A torcida comemora. Ouça aí o som da galera. O som do Majestoso comemora como um gol. Batida péssima de perna direita e o Kaique França estava na bola, hein? Kaique França estava na bola e a torcida gritou, vibrou como um gol, Gleger Zorzinho. Batista, olha, os deuses do futebol estão abençoando o time da Ponte, hein? Já é a terceira vez que a Ponte comete um erro e não toma o gol. E nessa, realmente, poxa vida, esse moleque Lucas Silva é bom jogador, ele bateu até forte, firme no canto, mas tirou demais. Concordo com você, o Kaique França estava nela, se esticou todo ali, se vai no gol poderia até pegar. Mas olha, poxa vida, agora é o momento, né, de concentração, pô. Valdemir Gomes. Sim, 0-0 Tigrão, só uma correção aqui, esse lance a 45, que tem uma bola perdida no meio de campo e o Elias pega a bola, vai correndo, né? E aí na entrada da área chuta colocado e o França, Kaique França para escanteio, a bola foi na fogueira pro Thiagão, né, o Tigrão? Na fogueira pro Thiagão, parece que não foi o menino que deu pro Thiagão? Não, quem errou o passe não foi nem fogueira, ele deu no pé do jogador do Grêmio. Foi o menino, foi o Amaral. Ah, o Amaralzinho. Não teve culpa nenhuma nesse lance aí, não teve culpa nenhuma o Thiagão. O Amaral tocou curta mais pro jogador do Grêmio do que pro companheiro dele, e aí saiu um contra-ataque gigante. E para variar, né, quando o Grêmio prepara o gol, quando o Grêmio com o Elias Manuel dá a chapa e o Kaique França no tempo certinho faz uma defesa 8:25, segundo aí o nosso especialista. Quem que tá nele? O Fabrício. O que faz o Fabrício? Vira de ladinho. Vou virar de ladinho para não sofrer, para não bater, para não deixar o braço e de repente pode ter outro pênalti. Pô, tem que dar o bote no cara, meu. Você tá a 1 metro dele, você vai deixar ele virar, dar a chamada inclinação correta e dar a chapa tirando do goleiro? Pô, quando ele fez todo esse movimento, dá o bote nele. Ele, bola, balinho, manda tudo lá em cima do barranco da linha do trem, pô. Vai ficar de ladinho olhando ele chutar? Que isso? E aí, grande defesa do Kaique. Mas quem errou no meio de campo, nesse lance ele fez boa partida, ele teve 2 erros. 2 erros. Mas teve bastante acerto, tá dando boa dinâmica no toque de bola, tá recompondo muito bem, tá fechando bem os espaços do meio campo do Grêmio. Eu tô falando do Amaral. O segundo dele foi o lance do pênalti, que a bola é metida pelo Ferreira no fundo para exatamente o colombiano, o Campas. Aliás, parece o nome de um carro da Jeep aí. Ele deu a impressão de que não ia chegar. E aí o Amaralzinho não acompanhou. Quer dizer, diminuiu a chegada, não interceptou o cruzamento, não se postou à frente do Campas para evitar o cruzamento, porque acreditou que o jogador do Grêmio não chegaria na bola. E ele praticamente em cima da linha consegue fazer o cruzamento. E aí há a dividida com o Elias Manuel, que toca primeiro, e o Thiagão um pouquinho atrasado derruba, acerta o pé bem baixo do jogador do Grêmio, pênalti. Para mim, muito bem marcado. E aí, felizmente, o Grêmio perdeu. Então, 2 errinhos comuns para uma estreia contra um time desse tamanho, como contra uma camisa desse peso. É o primeiro jogo dele no time de profissionais da Ponte. Eu gostei. Tem um ótimo passe, joga de cabeça erguida, marca bem sem fazer excesso de faltas. O Grêmio, claro que foi melhor do que a... O Grêmio teve pênalti ao seu favor. O Grêmio teve a participação, propiciou ao Kaique França 2 grandes defesas. Para o Gleger, que é extremamente exigente,
Ele deu 2, 8 e 25, portanto, defesaças. Enquanto que o goleiro do Grêmio não fez absolutamente nenhuma defesa que chamasse a atenção de uma maneira um pouco mais evidente. Então, a Ponte teve, sim, muita gana, muita garra, fora o Wesley e Matheus Anjos, que continuam com a intensidade irritante de tartaruga do Campeonato Paulista. O Wesley até que na terceira parte do primeiro tempo, depois dos 30 minutos, deu uma dinâmica diferente, andou virando uma bola aqui ou ali, ele sabe jogar, mas ele não tem aquela chegada a mais, ele não tem aquela recomposição quando o time não tem a bola. Então a Ponte escapou de tomar o gol por 3 oportunidades reais do Grêmio, mas levou para o intervalo a igualdade de 0-0, que dá um pouco mais de confiança, eu espero que dê para o time dentro dessa segunda etapa. Vamos esperar que a equipe tenha um pouquinho mais de agressividade. Das caras novas, eu gostei do Bernardo, marca bem, apoiou pouco. O Arthur não gostei, deu inclusive uma bola de presente para o Grêmio marcar o primeiro gol a 2 minutos do primeiro tempo, rebatendo no pé do Ferreira. Outra cara nova, já falei dele, gostei muito do Amaral. E o Danilo Gomes, ele é um jogador que parte para cima, ele é canhoto nato, tá jogando do lado direito, só que eu acho que ele deveria entrar um pouco mais para dentro do campo, tá muito em cima da linha ali, muito abertinho, muito participando pouco. Tem que se apresentar um pouco mais no funil, até porque a Ponte tá jogando absolutamente sem centroavante. Tem um pseudo centroavante aí que é o Matheus Anjos, mas participou muito pouco do jogo. Foi melhor o Grêmio. O resultado é um prêmio para a Ponte, mas que sirva para transmitir um pouco de confiança, um pouco de personalidade, um pouco mais de autoestima para o time na segunda etapa, e precisa agredir um pouco. Se ficar se limitando apenas a marcar, daqui a pouco, claro, água mole em pedra dura, tanto bate até que vai para a rede. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final no estádio Moisés Lucarelli. Saída de bola pertence ao Grêmio, já que no primeiro tempo quem saiu jogando foi a Macaca. 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui e a Ponte Preta vai segurando o pentacampeão gaúcho. Vai começar a etapa final. O Grêmio vai tocar na bola com o Elias, centroavante que exigiu uma grande defesa do Kaique França na primeira etapa. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Segundo tempo, 0-0. Fabrício domina a bola pela metade da quarta zaga. Virou na perna esquerda para fazer o passe. Na frente para Leonaldi, tentou girar, foi chargeado por trás. O árbitro viu, marcou falta. Falta para Macaca, a informação é do Pinheiro. Série B lá em Chapecó, segundo tempo, gol do Ituano, hein? Ituano, hein? Chapecoense do Gilson Kleina, 0, Ituano 1. Mazola Júnior, técnico do Ituano, campeão da Série C. E por isso está disputando a Série B e Série C o ano passado, que transmitimos na tela da Band. Exatamente, e campeão do torneio do interior, hein? Mazola Júnior já com 2 títulos lá no Ituano, muito competente o treinador Mazola, gosto muito do trabalho dele e o Ituano vai dar trabalho nessa Série B, viu, Batistão? Fabrício bate no campo de defesa, erra completamente o passe lá no campo de ataque, jogou nos pés do Grêmio, que saiu jogando errado. Tentou a arrancada pela meia direita, o árbitro não marcou a falta. A Ponte queria uma falta lá na meia direita. Sai o Grêmio. Domina tentando a passagem no campo de defesa. Placar de 0-0. Comecinho da etapa final. Os times não mexeram.
Os dois times são os mesmos do primeiro tempo, portanto não há nenhuma alteração. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E o portal carlosbatista.com.br está trazendo matéria que subiu agora há pouco. O Guarani confirmou a contratação do Bruno José. Portanto, o Bruno José confirmado, já tinha a informação, né, que foi veiculada aqui pela Rádio Bandeirantes, mas agora é oficial. Domina Fecino, campo centralizado, rola a bola para Danilo Gomes, pé canhoto, arrumou para canhota, ele bateu, a bola explodiu na defesa do Grêmio. Voltando lá pela ponta direita, Wesley domina, tenta fazer a volta em cima do marcador, conseguiu, rolou, tocou pela meia direita, dominou Bernardo, não achou espaço, a bola voltou, Danilo, pé canhoto, bateu, rebateu a defesa do Grêmio, a bola voltou, Arthur perdeu a bola, voltou, recuperou, a bola foi para a linha lateral, é arremesso, Arthur tem pressa, cobra para Matheus Anjos, pé canhoto, cruzou lá para dentro da grande área, chega lá atrás, Jeromel, afasta, a bola voltou, chegou, tocou, Felipe Amaral lançou na área para ninguém da Macaca. Ficou fácil lá atrás, vai sair jogando Rodrigues. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Sempre a pergunta no começo de segundo tempo, Gleger Zorzinho, o técnico não mexeu, você mexeria na Ponte Preta em Gleger? Sim, mexeria. Tiraria esse aí, ó, número 55, Matheus Anjos, e colocaria o Echaporã. E para você, Tigrão, o técnico Hélio dos Anjos não mexeu, você mexeria em Tigrão? Tiraria sim o Matheus Anjos, acho que teve uma atuação muito discreta, muito abaixo da média. Ele continua com aquele jeitão assim de que não participa com a intensidade, né? Pra mim não, entendeu? Não chama o jogo, não chama a responsabilidade, chega atrasado. Não sei como é que tá fisicamente o Echaporã, até porque a Ponte não tem grandes opções. Não sei como é que ele tá, se já chegou em condições de jogar, mas que não dá para conviver com a letargia e com a ausência de competitividade do Matheus Anjos, realmente não dá. Ele não é um jogador competitivo. É tititi para lá, para cá, gira, enceba a bola e toca para trás. Aí, realmente, o time não evolui, não roda em volta dele. Placar de 0-0, o Grêmio perdeu um pênalti, Lucas Silva chutou para fora no primeiro tempo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo! E vem a Ponte lá pela direita. 5 minutos passados da etapa final. Felipe Amaral recua dentro do círculo central. Trabalha Thiago Oliveira, bate de perna direita, solta o jogo lá para a ala pela direita. Vem o Wesley, domina rolando para Felipe Amaral. Ele gira em cima da marcação, rola atrás. O time da Ponte vai começar tudo de novo lá atrás. Vem Thiago Oliveira, o drible em Elias. Levou na perna direita, dá um tapa. Faz o lançamento. Opa! Falta! A bola pela direita, Danilo Gomes reclama dizendo que foi a terceira. Foi a terceira. E o árbitro não deu cartão, apenas a falta pela direita para Macaca bater. Vem para a bola, cobra, tem pressa o time da Ponte na marca de 6 minutos e meio. Vem para a bola para fazer o passe, o Wesley levanta lá pelo lado esquerdo para Arthur. Chega a marcação, chegou Campas, deu o bote, tijou, vem, toca na bola, Fabrício joga para fora para a linha lateral. A sorte que estava ligado agora, neste momento, o Fabrício, porque o Grêmio partia em contra-ataque. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. 7 minutos passados, estádio Moisés Tucarelli, a ponte veio, Matheus Anjos chuta para fora por cima do gol pela linha de fundo, chutou mal, a ponte ganhou uma boa bola com o Leonaldo, mas o Matheus Anjos chutou muito mal e mandou para fora. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes, estádio Moisés Tucarelli, Ponte Preta 0, Grêmio também 0, alô, Edu Pinheiro. Brasileirão, Batistão, segundo tempo no Maracanã, Fluminense 0, Santos também 0, e atenção, no Canindé, 39 do segundo tempo, continua Portuguesa 1, Rio Claro também 1, a Lusa muito próxima do acesso para o Paulistão. Boa tarde a todos. A Ponte vai ganhar contra tudo e contra todos. Assinado Adriano do Campo Belo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Assista os donos da bola de segunda a sexta-feira na tela da Band para 8 milhões de habitantes da região de Campinas. Das 12 até as 13, o programa começa mais cedo agora, hein? 20 anos no ar, começando às 12h30. Mas agora começa às 12. Avisa aí, todo mundo, começa mais cedo, às 12. Das 12 até as 13 horas. Arthur domina no campo de defesa, rola a bola atrás, vem para Fabrício para Thiago Oliveira. Carrega no campo de defesa, ele perde a direita, abriu na lateral, soltando na frente para Bernardo. Já passou Danilo, dominou pela direita. Danilo preferiu passe atrás pela meia direita para Wesley. Recua, joga dentro do círculo central para Fabrício. Fabrício para Thiago Oliveira, volta no Fabrício. Tudo isso lá dentro do círculo central. Ele solta o jogo pela esquerda, vem para a bola, domina, tentando a passagem Wesley. Ele recua de longa distância, tocando lá atrás para Kaique França. Domina com os pés, ele está ali jogando como líbero na intermediária. Vem para Thiago Oliveira, acerta o passe, lançou lá pela ponta direita para Bernardo. Usa o corpo do adversário, é arremesso lateral pela direita. Tá bravo o árbitro, hein? Tá bravo ali o árbitro com o Vila Sante. Tá dizendo que quem apita é ele, ó. É ele que está apitando, o árbitro está dizendo para o Vila Sante. Encarou o Vila Sante ali, deu um ultimato. Arremesso cobrado. A bola volta no campo de defesa. Vem Thiago Oliveira. Recua tudo lá para dentro da grande área. Para Kaique França. Hoje fazendo a estreia com a camisa da Macaca. Levanta no campo de ataque. Erra o passe. Retoma, tenta a passagem. O Grêmio. O árbitro parou, marcou falta. É falta lá pela esquerda em cima do Ferreira. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Domina o Elias da entrada da área, passe errado. Chega Leonaldo para afastar. A bola voltou, sobrou com o Rodrigues. Ele tentou levar, o árbitro parou, marcou falta. Falta pela direita, o Rodrigues tem pressa para cobrar. O árbitro disse que não, que é um pouco mais atrás. A falta é pela direita. Vem para a bola, tomando posição para a cobrança. Cobra rápido agora o time do Grêmio. Vem para dentro do círculo central. Placar de 0-0. Derivando lá pela lateral esquerda. Se manda, tenta a passagem. Ferreira rolou para dentro da grande área. Chega lá atrás, tirou, afastou a defesa da Macaca. Voltou Ferreira, dominou, rolou, entrada na área, pé direito. Bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo e ele chama a torcida do Grêmio. Chama a torcida do Grêmio no estádio Moisés Tucarelli em bom número. Tiro da entrada da área, mandou a esquerda de Kaique França. Você viu quem errou, né, Batista? O Wesley novamente, tá com a bola dominada lá pelo lado direito. Entregou a bola praticamente para o Ferreira, que é bom jogador, trouxe para dentro, bateu, pegou mal na bola e jogou fora. Mas não pode, meu. Não pode ficar dando a bola pro Grêmio. A Ponte controla o jogo, né? Só precisa parar disso aí, olha, mais uma vez, ó. Entrega, parar de ficar entregando a bola pro Grêmio. Porque senão você vai ficar correndo atrás até que hora? Né? Põe a bola no chão, com calma, qualidade, tranquilidade. Se apertar, aí sim, joga lá na frente. É esse o futebol que tem que fazer contra times da envergadura do Grêmio.
Ponte Preta e Grêmio já se enfrentaram 34 vezes na história. Foram 14 vitórias do time gaúcho, 11 empates e 9 vitórias da Macaca. Os gols marcados são 44 do Grêmio e 35 da Ponte Preta, totalizando 79 gols nos confrontos entre Grêmio e Ponte Preta e Grêmio. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E daqui a pouco, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. E de segunda a sexta-feira, Esporte em Debate, das 17 às 19h30. Vem embora, Fecim dominou, soltou na área para Matheus Anjos. Ele não conseguiu dominar. Uma dificuldade imensa, uma grande jogada no Fecim, mas ele não conseguiu dominar. Tá mal no jogo Matheus Anjos. A bola volta lá atrás, vem no campo de defesa, Kaique França bate, ele perto à direita, a Ponte tem a posse de bola. Vem dominando Felipe Amaral, recua, vem pela esquerda, Arthur dominando. Tocando para Matheus Anjos, ele perde a bola, deu certo no rebote. Apareceu Thiago Oliveira, mas entregou nos pés do Lucas. Domina a bola pela direita, Lucas Silva. Ele perdeu um pênalti, lá vem o Grêmio, tocou para Ferreira, dominou, rolou para Elias na área, chega, tira, afasta Fabrício, pé canhoto, uma bomba, chegou, Kaique França, defendeu, e depois Bitelo bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Batida da entrada da área, exigindo uma defesa providencial. Uma pancada de perna canhota de Campas e depois o Bitelo, depois da defesa, mandou para fora. A bola foi embora pela linha de fundo, saiu. Mais uma defesa importante do Kaique França no jogo. Conceito e definição. Gleger Zorzin, grau de dificuldade. Kaique França salva a Macaca. Salva de novo, né, Batista? E vai se transformando aí num dos nomes da partida. Boa defesa, poderia ter espalmado um pouquinho mais para o lado, né? Para evitar ali a finalização do Bitelo. Mas foi uma defesa importantíssima. Grau de dificuldade, 7,85. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina. E vem o Grêmio, entrou na área, Elias dominou, chegou, rolou, tocou rapidinho. Pela direita, tentando a passagem, Lucas Silva no bico direito da grande área, ele rola pela intermediária no campo de ataque. Vem Vila Sante para fazer o passe, prefere o toque recuado, soca Bruno Alves, vem na bola para soltar lá pela ponta direita. Jeromel abriu na lateral para Rodrigues, Rodrigues dominou. Volta, vem pra bola, Vila Sante, abriu na ponta canhota, a torcida do Grêmio canta, se manda, vem Ferreira, levou pela lateral da grande área, cruzou na entrada da área, chega Felipe Amaral para afastar, a bola pela direita no campo de defesa, tenta sair jogando lá atrás o time da Macaca, sobrou de graça, não conseguiu dominar, vá pela direita, Danilo Gomes, a bola com o Grêmio, dominou Ferreira, virou pela esquerda, chegou Diogo, levantou na área, chega lá atrás para tirar. Afasta a bola, vai para a linha lateral em arremesso pela esquerda, tirando a defensiva da Macaca em arremesso. Grêmio vem na pressão, autorizado Diogo Barbosa, tomando posição, vai ter uma alteração no time da Macaca já. Fecim vai embora. Fecim vai embora. Nicolas vai fazer a estreia. Nicolas vai fazer a estreia, ele que é da base do Internacional Gaúcho. Vai estrear no time da Macaca, número 18 às costas. E o Fecim vai embora. E o Matheus Anjos continua, hein? E o Fecim vai embora. É arremesso lateral, daqui a pouco os comentaristas vão falar. Cobrando arremesso lateral o time do Grêmio. Bola com Bernardo, tira, a bola voltou, Ferreira tentou levar, perdeu. Recupera a Macaca, vem Matheus Anjos. Perdeu a bola. Dominou o time do Grêmio, vem pra bola, chega lá atrás pra tirar, toma do Campas. Domina Nicolas pra fazer passe, lançamento, bola aberta pela ponta canhota, ele passou, foi pra cima da marcação, Rodrigues chegou, deu costado pro adversário, faz a proteção, a bola fica ali encurralada no pau da bandeira, vai pra linha lateral, mas o último toque foi do Nicolas. Tocou nele, arremesso lateral para o Grêmio. E aí, Gleger, alteração na Macaca.
Então, Batista, eu não teria tirado o Fecim, né? Acho que o Fecim poderia ajudar muito mais jogando ali na função que está o Matheus Anjos, que até agora não fez absolutamente nada. Tá jogando ali como um falso 9 por dentro. Repito, o Fecim já fez essa função em algumas oportunidades e deu muito certo. Aparentemente, parece que quem entra agora lá na função do Matheus Anjos é o Nicolas, que vem por dentro, e o Matheus Anjos foi deslocado aqui para o lado esquerdo. Domina o time do Grêmio, vem lá pela ponta canhota na marca de 17 minutos e 40, etapa final, placar de 0-0, Diogo Barbosa lançou para Elias na área, chega, tira Thiago Oliveira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Daqui a pouco o Tigrão vai falar sobre a alteração da Macaca. Vem para a bola se preparando lá pela ponta canhota para fazer a cobrança de escanteio. O time do Grêmio ataca nesse segundo tempo contra o gol da linha do trem, ali onde está a torcida gremista no estádio Majestoso. Vem para a bola Campas. Autorizado. Partiu, meteu o pé canhoto, levantou na área para Ferreira, passa por ele, Wesley, chega lá atrás para dominar do campo de defesa, ele balança, toca na perna direita, solta o jogo dentro do círculo central, Matheus Sanches, ele tenta a passagem, bate de perna direita, entregando para Danilo Gomes, partiu pela meia direita, preparou a passagem, prendeu, errou, mas deu certo, sobrou, vem para a bola Leonaldi, a sua informação é do Pinheiro. Olha, no finalzinho empatou a Chapecoense com Derek e terminou Chapecoense 1, Ituano também 1, brasileiro da Série B. Ó, e a Portuguesa, faltam 2 minutos, estamos nos acréscimos, Portuguesa 1, Rio Claro também 1, o público no Canindé, 12.968, 13 mil vibrando. A Bulusa, próxima de subir, Batistão. Domina a bola no campo de ataque, Felipe Amaral. Ele recua dentro do círculo central. Fabrício faz o lançamento na ponta canhota para Arthur. Dominou, recolhe, coloca a bola na grama, recua, chamando pela meia esquerda. Matheus Anjos atrás, soltando para Felipe Amaral. De perna direita para Wesley, para Felipe Amaral. A jogada centralizada. Vem agora pela ponta canhota com Arthur por dentro para Danilo Gomes. Vem pela meia canhota, a bola recuada para Felipe Amaral, ele recua pela direita, o time da Ponte tem a posse de bola pela direita, vem Thiago Oliveira, abriu lá pela ponta, placar de 0-0, dominou, tentou a arrancada, veio na ponta, Danilo Gomes, levantamento, bola cruzada, passa por toda a extensão da grande área e vai fora. E aí, Tigrão, alteração no time da Macaca, diz aí, Tigrão. A leitura de jogo do Hélio dos Anjos, muito ruim a leitura de jogo dele. É irritante. O Matheus Anjos não jogou nada até agora com a camisa da Ponte. E, por incrível que pareça, mesmo sem ter jogado nada até agora anteriormente, essa é a pior partida dele. Pode até fazer um gol e dar a vitória. O futebol tem as suas surpresas. Mas ele não poderia ter tirado o Fecim, que ainda tentava algo ali pelo lado esquerdo, um jogador que às vezes arranca, deu um belíssimo cruzamento para o próprio Matheus Anjos, que foi dominar e deu uma canelada na bola e escorregou. Então, leitura equivocada, míope do Hélio dos Anjos na alteração que fez. A Ponte praticamente está jogando com 10. E o Grêmio amadurece o seu gol, porque tem mais ritmo de jogo. Está mais com o jogo, praticamente não parou entre um campeonato e outro, como é o caso da Ponte. E agora, 20 do segundo tempo, começa a bater o cansaço, começa a bater o desgaste e o Grêmio aumenta em muito a sua intensidade e com a bola nos pés envolve a Ponte. Subiu! A Portuguesa é do... Muito bem, acaba no Canindé, 13 mil pagantes, Portuguesa 1, Rio Claro também 1. Lá em Rio Claro a Portuguesa venceu de 1-0, então a Portuguesa subiu para o Paulistão, outro acesso daqui a pouco. Oeste São Bento começa às 19, lá em Sorocaba foi 2-2, o novo empate vai para pênalti. Alteração, portanto, no time da Ponte Preta, saiu Danilo Gomes e entrou Echaporã, número 29. Luiz Otávio é o nome do Echaporã. Só espero que a Ponte Preta
não troque o nome do Echaporã, hein? Ele joga com o nome de Echaporã, né? Não pode. Daqui a pouco o Grêmio vai mexer 2 vezes também, Batistão. Daqui a pouco a gente traz a informação. Só para dizer que a minha luzinha está de volta e o CH me deve uma garrafa de vinho. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo! E Caiu, mais um jogador que está sentindo. Zabou. Felipe Amaral está sentindo cãibras. Mas o que correu também, né, Batista? Foi a exaustão. Correu uma barbaridade. O Grêmio está mexendo, Batista. Está saindo o Campas para a entrada do 17. É 17? Eu não tenho anotado aqui o 17, viu? Já a gente informa, já então. Já informa aí. Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira e sai Campas. Ok, Gabriel Teixeira, portanto, entrando no time do Grêmio. Alteração na representação gremista. Primeira alteração do técnico Roger Machado. Agora a segunda, está entrando o Ricardinho. Sai Elias. 88 para a camisa do Ricardinho. Essa alteração, a segunda alteração no time do Roger Machado. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. Torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Mais uma alteração aqui no time da Ponte. O Wesley está indo embora. Vai entrar aqui o Formiga. Primeiro tá entrando Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro tem a 7 às costas. Moisés Ribeiro. E mais uma alteração vai ser processada no time da Macaca. Vai entrar também o Formiga. Igor Formiga, camisa. O nome aqui do Igor Formiga é o 22. 22. Isso. Entrando, portanto, o Igor Formiga, camisa número 22. Mais uma alteração aí no time da Macaca. São 2 alterações, portanto, no time Ponte Pretano. Saiu o Amaral. Saíram o Amaral e o Wesley, entraram Moisés Ribeiro e Igor Formiga. Felipe Amaral estava com cãibras, né? Até relatei aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E ele foi retirado de campo para a entrada, portanto, no seu lugar, entrando, portanto, fazendo uma alteração. Igor Formiga, daqui a pouco os comentaristas vão falar, porque o Grêmio está no ataque. Lá pela esquerda, domina. Vem Diogo tentando a passagem, lançando para Lucas, tentou o domínio para Ferreira. A bola voltou, dominou outra vez no campo de ataque, Lucas Silva. Ele errou um pênalti no primeiro tempo, 0-0. Rolou para Diogo, pé canhoto, bola cruzada na área. Chega lá atrás para tirar, afasta, tirando o Bernardo. A bola volta com o time do Grêmio, domina Jeromel. O time do Grêmio faz ocupação militar, está inteiro lá no campo de ataque. Gabriel Teixeira rolou pela direita, abriu na ponta, Rodrigues bateu cruzado em cima da defesa da Macaca. Afasta, tira Thiago Oliveira e o jogo está parado. Um choque dentro do círculo central, não. O árbitro não quis paralisar o jogo, pediu para que os jogadores se levantassem. Domina tentando a passagem, Gabriel Teixeira, o Grêmio se manda no campo de ataque, vem Leonardo, preciso. Deu bote, tomou, soltou, vem pela direita, lançamento, bola aberta na lateral, o Igor Formiga, arremesso, passe errado. Primeiro passe do Formiga é errado, é arremesso lateral, o time do Grêmio cobra. Vamos lá, Tigrão, as alterações aí no time do técnico L dos Anjos, diz aí, Tigrão. Formiga, perdendo o contato com o Tigrão, daqui a pouco ele fala que vem o Grêmio. Lucas Silva lançou a bola na ponta canhota, marcação lá atrás, chega tirando, afastando a Ponte com dificuldade, a bola sobrou na entrada da área, Ricardinho, é falta. O árbitro parou, marcou falta na entrada da área, falta para Macaca. Oi, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Ele botou
o Igor Formiga no lugar do Amaral, que saiu com fortes câimbras. O Igor Formiga está fazendo o papel do segundo volante. Não foi para lateral, não veio o Bernardo por dentro, né? E a outra alteração, o Moisés Ribeiro, pelo cansaço do Wesley, que até melhorou um pouco no jogo, dando uma boa sequência de passes, mas sem intensidade. Agora o Moisés Ribeiro, a Ponte tem que botar alguém para marcá-lo, que é perigoso, hein? E vem dominando o time da Macaca na entrada da área. Matheus Anjos não conseguiu chegar na bola, tira lá atrás. Afasta o time do Grêmio, mas o Matheus Anjos voltou para recuperar a posse de bola. A dificuldade que o Matheus Anjos tem para dominar a bola é algo a ser considerável. É algo de considerável, melhor dizendo. Tem que jogar bola na parede, bola de borracha na parede, porque a bola toca no tornozelo dele, toca na canela. Ele tem uma dificuldade imensa para dominar. Time do Grêmio partiu lá pela esquerda. Vem Thiago Oliveira, vem por baixo para tirar. Gabriel Teixeira tá caindo. Ih, rapaz, olha o Gabriel Teixeira. Agora encarou o Bernardo, testa com testa. O árbitro chega para lá para conter os ânimos. O Batista, e o Thiago Oliveira está caído. Está dizendo que foi tocado pelo jogador do Grêmio. O 17 do Grêmio é o Biel. É Biel. O 17 do Grêmio, que está ali na confusão ali. Eu achei um carrinho do Thiagão meio estranho, esquisito. Agora não deu para ver, né? Não temos a imagem. Aparentemente ele está com problema no braço ali, hein? Quebrou o braço, hein? Parece que é o braço dele, exatamente. Quebrou o braço do Thiagão, hein? Acho que caiu em cima do braço. Foi exatamente isso. Ele quebrou o braço. Porque tomara que eu esteja equivocado. O jogador do Grêmio... Mas parece que tem... Tem uma inclinação ali, tem uma tortura, né? Tem um desvio no osso. E foi no carrinho que ele deu, acho que foi imprudente. Deu um carrinho por trás ali no Biel. Foi Biel, bola. Foi tudo embora. E agora ele toma cartão amarelo, o Biel, juntamente... Olha lá, vamos ver o lance do Thiagão. O braço prende, né? Mas ele poderia ter arrumado uma expulsão aí, mas ele acertou mais a bola. Eu acho que foi o cotovelo, hein? Tomara que não seja nada disso que a gente está imaginando, porque do jeito que ele caiu, ele ficou com o braço preso no gramado e não movimentou mais. Nós vamos confirmar já o cartão amarelo. Certamente o do Grêmio é pro Biel. É Gabriel, né? Gabriel Teixeira vira Biel. Poderia ser Biel Teixeira. Os caras adoram o tal do nome composto. E teve um jogador da Ponte também amarelado ali. Eu acho que é o Igor Formiga. A gente já vai confirmar. Bernardo. É isso aí. Bernardo toma cartão amarelo. Tá amarelado, portanto, o jogador da Macaca. Placar de 0-0. A Ponte vai se segurando. A linha de cortadores elétricos Aptitan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo, conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Moisés Lucarelli, Ponte Preta 0, Grêmio 0. Série B encerrado, Chapecoense 1, Ituano também 1, Chapecoense empata no finalzinho. Brasileirão, segundo tempo no Maracanã, Fluminense 0, Santos 0. Às 19, Atlético Goianiense, Flamengo. E às 21, Palmeiras e Ceará. E ajoelhado no milho, sofrendo lá em Rio Preto, o famoso Batata. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 em faixa estendida para Campinas. Para Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. E claro, você também nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 97102-1403. Domina, vem Piel, tocou a bola para dentro da grande área para Elias. Chega lá atrás para tirar, afasta Arthur, vem para a bola Jeromel, não conseguiu pegar para o time do Grêmio, sobrou com a ponte pela direita Bernardo. Ele tenta levar, fica difícil, toca para Moisés Ribeiro, que está livre. Ele domina, faz o passe, acionando o ataque pela meia canhota. Vem no campo de ataque, vem Echaporã, entrada na área, levou na perna direita, 2 a marcá-lo, foi ensanduichado pelos jogadores do Grêmio, ficou sozinho, ninguém para tabelar com ele. O Grêmio sai lá atrás do campo de defesa, 32 minutos da etapa final. Echaporã veio do Atlético Mineiro, pertence ao Atlético Mineiro e até não participou das finais do Campeonato Mineiro. Ele quebrou o braço no treino e, portanto, desfalcou o time do Atlético Mineiro. Informação no ar. O Batista, quem está acompanhando essa partida Ponte Preta e Grêmio lá no Majestoso é Ramon Menezes. Ramon Menezes é o técnico, atual treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Olha o menino Amaralzinho aí, ó. Olha, jogou muito, hein? E o Bitelo vai embora. Gabriel Silva está entrando. E o Janderson também vem aí. O Janderson vai entrar com a camisa 20. Vamos ver quem que vai sair aí. Janderson com a camisa número 20. Saiu Ferreira. Ferreira saiu e entrou camisa 20, Janderson. E o Gabriel Silva também entrou. Gabriel Silva entrou no time do Roger Machado. Placar de 0 a 0. Gabriel Silva é da base do Grêmio, né? Tem 19 anos. É falta para o time da Macaca bater pela direita. Vem para a bola, partiu, levantamento, a bola cruzada na área, subiu. Lá atrás, afasta, lançamento, a bola vai para a linha lateral no desvio da zaga, portanto é arremesso lateral. Qual o número do Gabriel Silva? Alguém anotou aí, Gabriel 59. Silva? 59 para Gabriel Silva. Cobrança de arremesso lateral para Macaca. Cobra Arthur. 34 minutos da etapa final. A Ponte se segura. Vem comigo, nação alvinegra. Pela esquerda está autorizado Arthur, cobrando arremesso lateral, entrada na área, vem Matheus Anjos, bateu, vai embora. Entrada na área, pegou de peito, de pé, mandou por cima. Pela linha de fundo em tiro de meta para o Grêmio bater. Os chutes do Matheus Anjos são todos assim. Como? Para fora. Por cima. Ele não consegue realmente acertar lá aquele quadrilátero. É impressionante o Matheus Anjos. Sabe o Thiago Luiz? Sim. O Thiago Luiz? Sim. Thiago Luiz, que jogou no Santos. Foi apontado, inclusive, como o novo Messi. Exatamente. Pelo jornal Marca. Thiago Luiz era desse jeito. Ele tinha técnica, tinha habilidade, tinha velocidade, mas não acertava o gol, mas nem com reza brava. Arthur cobra arremesso lateral, a Ponte se assanha. Vem pela esquerda, Matheus Anjos tenta levar, o árbitro marca a falta dele. Lá atrás, em cima do Grêmio, a falta no campo defensivo, falta para o tricolor gaúcho. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, quase 36, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Grêmio também 0. E é falta para Macaca bater. Matheus Anjos vem para a bola para fazer a cobrança. Matheus Anjos, 36 minutos, vai para a bola. Zagueirada na entrada da área. Matheus Anjos, pé direito, cobrou muito mal. Bateu mal demais. Bateu a meia altura.
Tirou lá atrás o zagueiro gremista, arremesso para Macaca pela esquerda. Cobra Arthur, tocando para Matheus Anjos, ele gira em cima da marcação na entrada da área. Levou para o fundo, conduziu, rolou num drible, tentou um drible a mais. Jeromel tomou dele, ganhou de volta Matheus Anjos, pé canhoto, cruzou na área, subiu para tirar a falta, chega lá atrás, afasta Diogo Barbosa, volta a bola pela direita, Moisés Ribeiro domina, soltando para Thiago Oliveira. O time da Ponte neste momento pressiona o imortal tricolor. Fabrício para Thiago Oliveira, dá um tapa de perna direita, rolou no fundo, partiu na velocidade, opa! Igor Formiga foi aterrado, o árbitro parou, marcou falta lá na linha de fundo e deu cartão amarelo para o Diogo Barbosa, que chegou para matar a jogada e quase mata o Formiga. É falta para Macaca bater. Momento de grande expectativa. 37 minutos, etapa final. Placar de 0-0. A hora do gol. Momento do gol. É momento do gol. Vem pra bola o time da Macaca. Apenas um homem na composição da barreira. Cobrança na cobrança e de escanteio. Vem pra dentro da grande área. Chega lá atrás. Bruno Alves afasta. Voltou Matheus Anjos. Pé direito. Levantou na área. Jeromel. Tirando de testa. A bola caiu. É Chaporã. Pé direito. Bateu pro gol. Vai embora. Por cima do gol. Pela linha de fundo em tiro de meta que pertence ao Grêmio. Ele é bem voluntarioso, né, o Echaporã, né? Corre pra lá, corre pra cá, tentou uma batida aí agora. Ô Batista, você me permite fazer uma pergunta pro Tigrão? Faça! Ô Tigrão, o Bitelo entrou ou saiu? Kleber. Domina o time do Grêmio lá pela ponta canhota, 38 minutos. Vem dominando o time do Grêmio lá pela ponta canhota. Diogo rolando, entregando para Teixeira. Soltando para Vila Sante. Lançou para Teixeira na área. A bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, Biel esticou a perna. A bola passou por ele e saiu em tiro de meta para Macaca bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 em implantes do Brasil, porque sorrir é tudo. 39 minutos passados, etapa final. A Ponte, na base da raça, da determinação, vai se segurando contra o campeão mundial. O Grêmio, que é um dos candidatos, aliás, o principal candidato ao acesso. Não só pelo acesso, mas também para conquistar o título da competição. A Ponte se segura, marca bem lá atrás. Fabrício tira, toca na frente, opa! É falta no Nicolas, ele foi aterrado, é falta nele. Árbitro está econômico nos cartões. Tipo de falta para cartão, mas o árbitro não dá. Senhor Paulo Roberto Alves Júnior, que é do Paraná. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. O empate não é ruim, apesar do jogo ser em casa. Em casa, empate é sempre ruim, mas está enfrentando o Grêmio. Domina Biel lá pela ponta canhota, passa o time do Grêmio. Vem por dentro, manobrando na perna direita, tentou a finta, lançou na área, chega Thiago Oliveira. Rasga, tira, bate de perna direita. A bola volta, Bruno Alves toca na frente, o time da Ponte não consegue dominar. O árbitro para, marca falta lá pela esquerda, é falta. Falta para o time do Grêmio. Vem para a bola, domina, tentando a passagem. O Grêmio na marca de 41 minutos. O tempo vai passando. A Ponte vai se segurando. O Grêmio não acha o caminho do gol. A Ponte joga por uma bola.
pode tentar a vitória na base do contra-ataque. O Grêmio que perdeu um pênalti no primeiro tempo. Lucas Silva chutou para fora. Lucas Silva toca na bola, se manda. Janderson tenta levar dentro da grande área, chega atrás para tirar a defensiva da Macaca. Arthur, a bola volta reboteada com o time do Grêmio, domina o tricolor, se manda no campo de ataque. Jeromel, o zagueiro está lá se aventurando no campo de ataque, tocou para Janderson, tá entregando pela direita para Rodrigues, volta a bola para Jeromel, entregando para Lucas Silva no campo de ataque, por dentro soltando para Bruno Alves, abriu para Diogo pela esquerda, dali para Biel, pé direito, ele bateu pro gol, fechadinha, bem fechadinha, a Macaca na entrada da grande área com seu cinturão de marcação, tira, a bola volta outra vez com o Grêmio, a pressão é total, vem Diogo Barbosa, faz a finta, tenta a passagem, vem por dentro, o árbitro deu vantagem, Formiga chegou forte, mas o árbitro deu vantagem, domina, tenta a passagem, vem pela meia direita, Rodrigues em cima da marcação, chega lá atrás, chega bem, chega para tirar, vem no contra-ataque, o árbitro para, marca falta. Echaporã puxava um contra-ataque, vai tomar cartão amarelo. Rodrigues está amarelado, camisa número 26 do Grêmio. Entrada fortíssima no Echaporã. Eu falei sobre o braço, né, que ele quebrou no treino do Atlético Mineiro, inclusive por causa disso ele ainda está recuperando dessa contusão no braço. Está usando uma proteção pegando desde a munheca até a metade do braço, o Echaporã usando, portanto, uma proteção para poder jogar. Claro, se ele fosse goleiro, não tinha condições de jogar. Não. Mas ele joga com as pernas e não com o braço, né? Mas você vê que nessa queda aí ele sentiu, né? Acho que bateu o braço ali no chão, mas é bom jogador, hein, Batista? Tô gostando desse menino aí, a hora que tiver 100% vai ajudar muito a Ponte. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43 segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, majestoso, 29 graus a temperatura. Ponte Preta 0, Grêmio 0. E sai o público no majestoso, 5.205 público total, 5.205 e a renda 130.400. A Ponte volta a jogar sábado da semana que vem, lá no Paraná contra o Operário às 11 horas. O Edgar de Valinhos, mas o Matheus Anjos é uma gracinha. E o seu Hélio dos Anjos não tira o seu Matheus Anjos. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, o Matheus Anjos fez um passe agora, imaginando que tivesse alguém dentro da área do Grêmio e não havia ninguém. Então ele devolveu, ele está jogando para o Grêmio. Domina, vem pro jogo, é Echaporã, ele tenta o drible, foi desarmado. E o Grêmio vem pro contra-golpe, lançamento no campo de ataque para Biel, ele vem beiradeando o campo, em cima da marcação, tentou girar, fez a finta. Chega dividindo, Moisés Ribeiro, tá caído o jogador do Grêmio. E o árbitro não marcou a falta, apenas vai para lá para observar o que é que aconteceu com o jogador. A linha de cortadores elétricos AP Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Eu quero ouvir a torcida no majestoso. A galera vem comigo. Torcedor da Macaca, aumenta o volume no estádio. Moisés Tucarelli joga junto. A Ponte
Ponte leva a partida na ponta dos dedos. Se segura a Macaca, um ponto é importante demais. A Macaca precisa desse ponto e a torcida joga junto. Ouça aí a nação alvinegra do Moisés Pucarelli. Bola na área, chega lá atrás, tirando, afasta no campo defensivo. O time da Macaca vem no contragolpe, domina Bernardo. 46, tenta levar. A bola foi desviada, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para a Macaca bater. Lá pela direita vem o time da Macaca. Bateu os Anjos, desabou. Desabou ali, tá com cãibras, né? Agora vai ter que tirar, né? Será que vai tirar ou não? Não é jogar aquele sprayzinho milagroso, aquela aguinha gelada, né? Mas não é possível. Matheus Anjos desde o primeiro tempo, sem intensidade, mal no jogo, né? Não evolui absolutamente nada. Não vai bola poder parada. Tirar, viu? Que já fez a 5. Já fez a 5, então não pode tirar. Aí entraram Igor Formiga, Moisés Ribeiro, Nicolas e Echaporã. Falta uma. Tá faltando um então, né? Então é agora. Vai saindo, tá mancando da perna direita. Vai se dirigindo lá para lateral. O jogo vai até 49, estamos com 47-30, tá faltando um pouquinho aí. Vamos ver quem é que vai entrar no lugar do Matheus Anjos. Não vai sair não, viu, Batista? Tá ali alongando, não vai sair não. E daqui a pouco tem o jogo aberto, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, seu Batista. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você especial tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a avaliação 33427000. Odontoclinic. Domina, se manda Echaporã, vem na bola na entrada da grande área, arrancou, foi pro solo, reclamou da falta, o árbitro não marcou. Estava muito em cima da jogada. O árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. Vai acabar o jogo. A Ponte na base da raça, da determinação, contrariando todos os prognósticos, vai conseguindo um empate no estádio Moisés Pucarelli. 49, um minuto a mais, vamos até 50. 49, 30, mais 30 segundinhos. A Macaca vai conquistando um ponto precioso, um ponto que vale ouro na permanência da Macaca na Série B Abezona em 2022. É falta, marca o árbitro lá no círculo central, é falta para Macaca bater. Vai acabar, a Ponte não tem pressa, a bola vem com Bernardo, ele domina, recua para Thiago Oliveira, a Ponte leva na ponta dos dedos, vem na bola, Fabrício toca na bola, apita o árbitro, termina o jogo. A Macaca conquista um ponto com sabor de vitória, um ponto precioso, importante demais. 0 para Ponte, 0 para o Grêmio. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Sim, meus amigos, um ponto precioso. Ponte vem de rebaixamento, reformulando seu plantel, problemas financeiros e pega o Grêmio, campeão gaúcho.
Um Grêmio com baita do elenco. Olha, é que eu disse aqui, só o salário aí do Diego Souza, que não veio hoje, mais o Jeromel, mais o Kimmer, né? Deixa eu ver aqui como é que é o nome do Kalimann. Quem? Kalimann, né? Argentino, né? Só os 3 aí já pagam o plantel da Ponte aí. E olha, o Grêmio perdeu o pênalti, hein? Disse o Batista e repito aqui, pênalti perdido a 21 do primeiro tempo. O Grêmio atacando para o gol de entrada, pênalti cometido pelo Thiago Oliveira, o Thiaguinho, ou o Thiagão. E aí o Lucas Silva chutou para fora. E 2 grandes defesas do goleiro da Ponte, hoje estreando também, o Kaique França. Uma logo a 2 minutos e outra aos 45 do primeiro tempo. Tudo lá no gol de entrada. 0-0 e um detalhe, a Ponte não deu um chute a gol. O Breno, goleiro do Grêmio, não defendeu nenhuma bola. Então vamos lá, hoje estrearam na Ponte, além do Kaique França, que já estava aqui desde janeiro, mas hoje estreou. Estreou também o lateral direito Bernardo, veio da Ferroviária. O lateral esquerdo Arthur, que veio do Goiás. Estreou o Amaral, Felipe Amaral da base, fazendo a sua estreia também. Estreou Danilo Gomes, atacante que veio do São Paulo. E entraram no jogo fazendo a estreia o Nicolas, atacante, e Echaporã. Fizeram as estreias também, tá bom? Essa é a Ponte. Aí o público no Majestoso, o público total 5.205 e a renda R$130.400. 0-0, a Ponte agora no outro sábado pega o Sport. No Sport não, a Ponte vai pegar o Operário lá no Paraná, marcado para sábado que vem, 11 horas. Depois a Ponte volta a jogar aqui contra o CRB no dia 23, um sábado também. Então dá para treinar bastante, é só sábado que vem contra o Operário. Depois só no outro sábado, Ponte e CRB. Dá pra treinar bastante. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. 0-0. Valendo, claro, pelo resultado, meu caro Edu Pinheiro. Eu acho que a Ponte jogou contra um time grande, que não tem um grande time, mas é um time grande, é diferente. Uma camisa muito forte, mas um time superior. A Ponte duelou demais, batalhou demais. Alguns jogadores foram à exaustão física, como é o caso do menino Amaral, do outro menino Leonaldi, que terminou a partida. O Amaral não conseguiu terminar. O Grêmio foi melhor, a bem da verdade, você frisou aí. Foram 3 defesas importantes, 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Do goleiro pontepretano, né, Kaique França, que acabou, inclusive, no segundo tempo, naquela bola ele rebateu sim, um pouco para frente, poderia ter sido mais de lado. E deu muita sorte, porque se no rebote o Bitelo acabou batendo muito forte e bateu cruzado e acabou errando o buraco muito de perto ali, né? Dentro da grande área, quase próximo do bico da pequena área, e acabou batendo para fora. Se ele tivesse tomado o gol, claro que a gente teria que discutir se falhou, se rebateu mal. Como não tomou o gol, ele fez uma defesa importante, evitou o gol num chute realmente muito bonito, de canhota e de fora da área, e com curva do compás de perna esquerda. Ele que sempre está do lado direito e faz a diagonal e bate. A gente chamava atenção para isso. Então ele fez uma boa defesa. Agora, no rebote poderia ter tomado. Teria que ter rebatido um pouco mais distante, mais para o lado. Mas não tomou o gol, então a defesa também foi importante. Então 3 defesaças, eu poderia assim dizer, do Kaique França. Um pênalti perdido pelo Grêmio. E nenhuma defesa ao longo do jogo do goleirão Breno, da equipe do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Portanto, muito mais volume para a equipe visitante, muito mais posse de bola, muito mais agressividade, mas a Ponte se defendeu bem. Fabrício, que é muito criticado, fez uma boa partida. O Thiagão, no primeiro tempo, muito nervoso, muito instável, errando alguns lances elementares. Evoluiu muito no segundo tempo. Inclusive teve um cruzamento do lado direito que passou por todo mundo e ele foi preciso, segundo tempo, preciso. A bola chegaria limpa dentro da pequena área para que o avante gremista finalizasse para fazer o gol. E ele foi muito cirúrgico, poderia até ter feito um gol contra, porque foi uma bola muito forte e ele consegue cortar. Se pega meio lascado, joga para dentro do gol. Então se defendeu bem a Ponte, o Bernardo apoiou pouco, mas guardou posição. O Igor Formiga entrou muito bem no jogo. Eu acho que com essa pobreza de elenco da Ponte, esse rapaz tem que ser titular, seja ali numa segunda linha pelo lado direito,
seja fazendo, de repente, um segundo volante mais por dentro, seja na lateral. Eu acho que ele tem camisa nesse time. Ele tem que jogar. Não é que seja um grande craque, mas é um jogador que, pela média do elenco, merece ser titular. Entrou bem. Uma outra surpresa agradável defensivamente falando, o Moisés Ribeiro, que não apareceu mais depois daquela pichotada na virada do São Paulo, né? Quando ele acabou dando o segundo gol, o gol da virada para o São Paulo, dando um passe, uma falta de atenção muito grande, né? Muito grande. Ele ficou de mal com a torcida, nem no banco aparecia mais, parece que teve também uma contusão. Não é ele que ficou de mal da torcida, a torcida que ficou de mal com ele. Hoje reapareceu aí, porque acabou arriando fisicamente o veterano Wesley, que também fez uma partida defensiva razoável, mas municiando muito pouco a peça ofensiva da Ponte. E o Moisés Ribeiro apareceu bem, entrou bem no jogo, entrou bem posicionado, entrou encurtando os espaços, fechando ali um espaço central que o Grêmio tinha e trocava muitos passes em progressão e de forma vertical no meio da marcação da Ponte, na faixa central do gramado. Se posicionou bem ali o Moisés Ribeiro juntamente com o Igor Formiga e a Ponte conseguiu tirar um pouco a intensidade ofensiva da equipe gremista. A bem da verdade, ofensivamente a Ponte inexistiu, mas guerreou, correu, transpirou mais e competiu mais do que vinha fazendo no Campeonato Paulista, agora com mais uma semana de preparação física para enfrentar um jogo duríssimo contra o Operário lá em Ponta Grossa. Quem sabe o time consiga ainda evoluir um pouco mais. Então, ofensivamente, está faltando muito. O time fica ofensivamente acéfalo sem o Luca. Não sei se ele terá possibilidades de voltar. Me parece aí já cumprindo uma fase de transição, mas a verdade é que a Ponte tinha dois atacantes para alavancar boas jogadas ofensivas na Série B, né? O Ribamar e o Luca. Estreia sem o Luca, mas o Luca é uma situação mais curta, deve voltar rapidamente, e o Ribamar praticamente fora do campeonato, com a questão de ter rompido o tendão de Aquiles num lance acidental, num lance de fatalidade. Então a Ponte tem que pensar em atacantes. O Chaporã entrou tentando para lá e para cá, cabeça baixa, bem ao estilo vaca louca, a partir com a bola dominada, mas de prático produziu muito pouco. E o Nicolas, loirinho, que veio lá do Inter de Porto Alegre, para ele, portanto, era Grenal, né? Também tentou uma movimentação aqui e ali, mas não entrou na área. A bem da verdade, a Ponte jogou sem centroavante. No primeiro tempo, com o Danilo Gomes muito aberto pelo lado direito e o Fecim do lado esquerdo. E quem tentava chegar era quem? Matheus Anjos. Então a Ponte não tinha ninguém. A Ponte jogou com 10, o Matheus Anjos, que eu elogiei a contratação. Ele precisa rever alguns conceitos na sua carreira profissional, até porque é muito menino ainda. Ou ele ganha intensidade, entra com um pouco mais de ímpeto nas partidas, divide com um pouco mais de volúpia, de entrega, ou ele não vai conseguir progredir na carreira. Ah, mas ele é um jogador técnico, não é para ficar dando dividido. Hoje ele errou tudo que fez. Errou todos os passes, a não ser que fosse a 3 metros de distância, jogando para trás, sem que tivesse nenhum adversário para marcar. Um arremate alto, muito alto, pegou muito embaixo da bola. Passes em profundidade para tentar dar assistências. Errou todos e acabou no domínio da bola, na hora, às vezes, de dominar uma bola, como na melhor jogada da Ponte, para mim, na partida, do Fecim, indo para o fundo, ganhando, dando uma pedalada, dando o drible e botando para fazer o gol. Era dominar e tirar do goleiro. Ele bateu com o tornozelo, com a tíbia, bateu com a joanete, ele bateu com tudo, menos com o pé, para amortecer e fazer o gol. Então a Ponte praticamente jogou com 10, eu acho ele um jogador técnico. Mas hoje foi muito infeliz e, a bem da verdade, com a camisa da Ponte, não conseguiu luzir ainda. Então, ofensivamente, com um jogador falso 9, que teve uma performance técnica e física tão baixa, inclusive para mim, constituindo-se no principal erro, talvez único, do técnico Hélio dos Anjos, um único mais grave, não poderia ter deixado esse jogador até o final. Então, o primeiro tempo sem centroavante, no segundo tempo sem centroavante também. Por quê?
Pecim foi sacado, entrou o Nicolas, é beirada. O Danilo Gomes, que é beirada, foi sacado. Entrou o Chaporã vindo buscar a bola na linha de meio campo e tentando progredir com ela em alta velocidade, mas de cabeça baixa e trombando com os jogadores do Grêmio e invariavelmente sendo desarmado. Então a Ponte não existiu do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente fez uma partida bastante razoável, tanto no seu setor de zaga, como também no seu setor de marcação de meio campo à frente da zaga. Para mim, um bom resultado. Mas empatar em casa, somos um ponto só, perdeu 2, mas foi contra um dos gigantes. Foi contra o cara que quer ser campeão da Série B e que entra para subir, entra para matar uma das 4 vagas. Dentro do panorama de dificuldade da Ponte, da pobreza do elenco, da falta de recurso financeiro para contratar, de todas as dificuldades administrativas do clube, reputo, pela qualidade, pela camisa e pela história do adversário, como um bom resultado, para robustecer um pouquinho moralmente, para dar um pouco mais de confiança para o time, para elevar um pouco a autoestima muito abalada desse time, rebaixado há semanas atrás para a Série A2 do Campeonato Paulista. Bom resultado, sim. Agora, não pode enfileirar empates dentro de casa e muito menos derrota, que daí o caminho para a permanência começa a ficar muito mais tortuoso. Mas atitude o time teve. Se eu não disser aqui que o time foi guerreiro, que o time dividiu, que o time encurtou, que o time correu, salvo uma ou outra exceção, como o Wesley. Olha, o Wesley, tão lento, o Wesley, tão sem mobilidade, correu mais do que o Matheus Anjos, mesmo sem ter corrido tanto assim. É que para correr mais do que correu o Matheus Anjos, né, não precisa ser nenhum fenômeno de velocidade. Mas gostei da briga, gostei da valentia, gostei da maneira de disputar a partida com intensidade, gostei da maneira de aplicação de raça, determinação e entrega que a Ponte apresentou durante praticamente todo o tempo de jogo. O Grêmio foi melhor, mas melhor é quem põe na rede. E o Grêmio nem de pênalti conseguiu botar nas malhas ponte-pretanas, portanto, premiada a Ponte com um 0-0 dentro de casa contra um time desse tamanho, para agora ter uma semana cheia até o próximo sábado e, quem sabe, apresentar um futebol ofensivamente falando de um pouco mais de qualidade e mantendo esta eficiência defensiva que a gente viu hoje. Aliás, eu não me lembro há quanto tempo que a Ponte não passava 90 minutos sem tomar gols. Eu acho que a última vez foi na vitória de 2-0 contra o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli. A última. Depois a Ponte tomou gol em todos os jogos. 2, 1, 3, 5, sempre tomando gols. E hoje, também pela troca de goleiros, o Kaique França no primeiro tempo, 2 defesas portentosas, que eu não sei se fosse outro goleiro, se por exemplo estivesse ali o Igor Vinhas, se ele teria interferido ou teria tido a intervenção precisa e de muita qualidade que teve nesses 2 momentos o novo goleiro da Ponte, que estreou hoje, o Kaique França. Bom empate. A torcida da Ponte, orgulhosa, se não pelo brilhantismo técnico, se não pela força ofensiva, mas principalmente e fundamentalmente feliz, creio eu, pela entrega do time, pela valentia do time, pela transpiração do time, que foi até o último minuto encurtando, bloqueando e tentando de todas as maneiras não deixar o Grêmio andar em campo, e só por isso, apesar dos riscos que a Ponte correu, apesar dos gols desperdiçados pelo Grêmio, foi só por isso, o fator principal, predominante e determinante da Ponte ter conquistado o empate contra o gigante Grêmio. Qual foi este fator? Qual foi exatamente esta virtude? A entrega, a raça e a determinação da macaca dentro das 4 linhas, meu caríssimo Edu Pinheiro. E o Gleger está aí, ele me perguntou sobre o Bitelo, o jogo estava muito quente, eu consegui responder muito rapidamente e devolvo a pergunta agora para o Gleger. Você acha o Bitelo bom, Gleger? Bom, ó, eu tô sem fôlego, só de
Meu Deus do céu. O Tigrão tem razão, hein? Você viu que eu cronometrei aqui, deu 16 minutos, ponto 78. Tigrão, é bom, mas tá perdoado, né, Edu? Ele ficou a semana toda viajando, tal, né? Exato. Guardou. Tá certo, tá perdoado. Mas ele acertou. O Tigrão... nenhum termo, sem repetir nenhum vocábulo e contando a história do jogo sem gaguejar. Não é para qualquer um. Você é fera. Mas a gente faz o que pode. Muito bem. Ô, Tigrão, parabéns, porque realmente foi contra o Novo Horizontino. A última vez que a Ponte jogou não tomou gol foi no dia 2 de fevereiro desse ano. Ganhou o Novo Horizontino 2-0 no Majestoso. A Ponte jogou esse ano 14 vezes, 14 jogos, incluindo esse aí, né? E não tomou gol hoje, não tomou contra o Novo Horizontino, os demais sempre tomou gol. Tá aí, perfeitamente. 0-0 Majestoso, público 5.200, o Grêmio perdeu o pênalti no primeiro tempo, chutou pra fora. Grande abraço, Edu, e equipe da Band. É o Valnei Matheus, do CDH São Martim, que foi um bom resultado. Deixa eu ir correndo aqui as últimas no WhatsApp. Ponte Preta escapou de tomar uma sacolada do Grêmio. Agradeço o pé torto do Imortal. Final 0944, deixa eu ver o que mais aqui. Esse time da Ponte vai dar liga. Apenas trocar 4 jogadores. Fabrício, Matheus Anjos, Wesley, Arthur é fraco. Assinado Carlos Matozinho. Deixa eu ver o que mais aqui. Ei, Zé Rocha. Alô, Zé Rocha. Boa noite, Edu. Bom resultado para quem jogou o tempo todo com 10. Não é possível que o treinador não viu esse Matheus Anjos, hein? Matheus Anjos não dá. Final 58-38. Deixa eu ver o que mais aqui. O time foi aguerrido, jogou com 10. Matheus Anjos foi péssimo e mesmo assim, inexplicavelmente, não foi substituído pelo Hélio dos Anjos. É o final 0100, né? Custódio Silva. Edu, agora só faltam 45 jogos para escapar, hein? O goleiro do Grêmio nem precisou entrar em campo, hein? Abraço do Custódio Silva. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem Ufa aqui. Edu, estou aqui quietinho, com o terço na mão. Não foi fácil, juro que não roguei praga nenhuma para os irmãos, hein? É o final 7066. Deixa eu ver o que mais aqui. Até que, enfim, a Ponte tem um preparador físico. Esse time vai crescer. Observação interessante. Hélio dos Anjos, deixa eu ver aqui, morreu com uma substituição na mão. Ele poderia fazer mais uma e não fez. Matheus Anjos tem que sair, pelo amor de Deus, é indeciso demais. Final 1860 é o Galo. Essas as últimas do WhatsApp. Agora é com você, Zorzinho. E a Lusa subiu. 1-1 com o Rio Claro. Lá em Rio Claro foi 1-0 Portuguesa. A Portuguesa está no Paulistão no que vem. Mas hoje aqui foi 0-0 Ponte Grêmio, Zorzinho. É isso aí, Edu. Voltamos à Série A do Paulistão. A Lusa merecia. O pessoal lá tem feito um belíssimo trabalho. Eu acompanho aí de longe, claro, mas a gente acompanha lá. O presidente Castanheira vem fazendo realmente uma excelente administração. Agora, olha, Edu, o Tigrão já disse aí, eu concordo 100% com o que ele estava dizendo, né? E o que dá pra gente enaltecer é que realmente foi um bom resultado. Eu acho que a Ponte, nós pedíamos no início, olha, tem que guerrear, tem que competir, né? Tem que suar, tem que correr, tem que lutar, e foi o que aconteceu, né? A Ponte correu uma barbaridade. Você vê aí, todo mundo com cãibra, o menino lá, o Amaral, saiu extenuado, correu uma barbaridade. Eu queria dar uma ênfase para a estreia desse menino, que tem muito talento, muito bom jogador, né? O menino tem personalidade, marcando os caras, fazendo falta, em alguns momentos saindo lá para fazer a transição, levando a bola com qualidade. Eu gostei desse menino Amaral, gostei também do Danilo Gomes, é bom jogador também, no 1 contra 1. Eu acho que ele cansou, né, mas o primeiro tempo muito voluntarioso, né, jogando ali pelo lado direito aberto ali, partindo para cima, jogadas interessantes, jogador que não desiste da jogada. E olha, nós estávamos aqui, eu e Batista, conversando, né, em off. O Hélio dos Anjos, ele deve ter perdido mais ou menos hoje, Edu, 1,5 kg mais ou menos, porque o que ele esbraveja, o que ele anda, o que ele corre... Tomou cartão amarelo. Ele vai pra lá e vai pra cá e volta no banco e volta e anda, e a jogada vai mas aí, é aquilo que eu dizia, né, quando ele chegou. Essa é a cara, esse é o jeito do Hélio. E hoje nós vimos, né, esse jeitão do Hélio no time. O time aguerrido, correndo, lutando. Então, olha, tem que enaltecer realmente o resultado. O jogo não seria fácil, nós dizíamos, não foi fácil, né? Alguns jogadores até criticados, né?
até pela escalação, eu inclusive critiquei a escalação do Fabrício, mas se posicionou, teve aquele lance ali logo no começo, mas depois bem posicionado, tal, não comprometeu, né? Sempre no momento em que os jogadores do Grêmio tentavam uma finalização, ele estava diminuindo. Só naquele lance lá da defesa do Kaique França, acho que o Hélio corrigiu, né? E no segundo tempo já foi melhor um pouco. O Wesley precisa melhorar um pouco mais a intensidade, mas é melhor esse Wesley de hoje do que aquele que nós vimos lá no Campeonato Paulista. Então as coisas estão acontecendo. O Matheus Anjos eu concordo, eu acho que é um jogador que rotação muito abaixo, né? O time está numa rotação 110, né? E o Matheus Anjos está ali a 70, 75, em alguns momentos 77, e aí volta lá para 60. Ele é assim, é a característica do jogador, né? Se tivesse feito uma substituição, eu colocaria, por exemplo, o Marco Júnior para jogar ali no setor, libera um pouco o Leonaldi, né, que encosta, que chega, que sabe fazer gol, né? Quantos gols o Leonaldi já não fez aí? Então solta e deixa o Marco Júnior ali. Mas o Hélio não quis, eu acho, comprometer ali o setor defensivo, comprometer ali a linha de defesa da Ponte, que estava muito bem postada e muito competente nesta tarde de hoje, que, e, repito, belíssimo resultado, tá de parabéns o time da Ponte. Tomara, viu, Edu? Tomara que continue evoluindo, tomara que continue aumentando o nível técnico, melhorando ainda mais o aspecto físico, e eu concordo com o ouvinte. O preparador físico da Ponte hoje mostrou que o time, treinou, aguentou, correu, lutou de igual para igual com o fortíssimo Grêmio. Perfeito, perfeito. Esse é o Greg Jorzinho, alegria até o fim. Ó, eu estava ouvindo aqui um áudio do Márcio Antônio, bravo. Por que Chaporã? Vocês estão loucos? Por que não era de Chaporã? O nome dele é Luiz Otávio, né? Então a Ponte pode adotar Luiz Otávio, não Chaporã. Repito, esse Luiz Otávio de Oliveira, que veio do Atlético Mineiro, ele nasceu na cidade de Chaporã, é interior de São Paulo, por isso aí o nome de Chaporã, mas acho que deveria mudar mesmo, né? Luiz Otávio, né? Quem sabe a Ponte pode adotar. Meus amigos, é isso aí. Nós estamos encerrando a nossa transmissão, agradecendo aí a todos que participaram pelo WhatsApp. Nosso muito obrigado a você com o radinho no AM 1170 aqui de Campinas e região. Antigamente só tinha o radinho, época da educadora. E agora depois virou Bandeirantes em 2002, com a chegada do amigo Batista, que aliás o Batistão completando daqui a pouco 20 anos de rádio e TV Bandeirantes. Quanta coisa não mudou, né? Quanta tecnologia, quanta modernidade. Eu tava chegando aqui no estúdio, mas tá bonito, pra achou tudo mudado, reformado. Eu vou falar pra você, rapaz, eu fiz 24 de casa, hein? Há 24 anos atrás, a gente ainda estava lá na General Osório, esquina com a Glicério. Mudamos pra cá em 2002, com a chegada do amigo Batista. Mudou o nome, né? 2002 mudou o nome e Cajado Batista. Aí nós mudamos aqui em 2003, viemos pra cá. E quanta coisa mudou, mas tá muito moderno. Quem diria a gente no YouTube, cara, direto, né? Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado você que nos acompanhou. Desculpe da nossa feiura, mas muito obrigado. Você no Facebook, você nos diversos aplicativos, né? Estamos FM em faixa estendida, não é todo rádio, todo aparelho que tem, mas é uma faixa estendida. Estamos, me ajuda aqui, Gil, é 85,7. Somos nós. Lá em Ribeirão Preto é 85,3. Já em Ribeirão Preto, em faixa estendida, e também no AM, em Ribeirão Preto, 1270. Olha, nós estamos falando para tanta gente, para tanto lugar, tantos canais. Agradecemos a todos, nosso muito obrigado. E fica o convite, continue conosco, porque vem o jogo aberto. Vamos eleger aí o craque do jogo, tem a defesa do jogo, tem a ficha técnica, detalhe por detalhe, e o gabarito, o conceito. Qual será o conceito do Matheus Anjos, hein? Você viu a galera bravo pra chuchu com esse menino Matheus Anjos. Mas o craque, eu já sei que vai ser o craque. Tá na cara, tá na cara. Ó, a dica, ó, a Ponte não chutou nenhuma no gol. Se a Ponte não chutou nenhuma no gol, tchan. Eu tenho a impressão que vem da cozinha, viu? É lá na cozinha, o craque do jogo, sem dúvida nenhuma. Mas aguardem, já, o craque do jogo também. E tem a coletiva do Hélio dos Anjos. Estava vendo aqui, não foi dessa vez que venceu, mas hoje o empate foi muito bom, 0-0 com o Grêmio. Deixa eu ver aqui, Hélio dos Anjos, hoje 5 jogos no comando da Macaca. Meus amigos, muito obrigado, fica o convite, por favor, continue conosco. Vem aí o jogo aberto, aqui fechado, Ponte 0, Grêmio também 0. Bandeirantes.
Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000.